Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui para o Papo Arretado. Eu sou o Marcelo Furtado. Nossa apresentadora oculta, Wilson, também está aqui. E hoje o assunto é economia e por isso nós temos nosso convidado aqui, Leonardo Cerquinho, mestre em economia e com um currículo muito maior que a gente vai falar aí. Mas antes de qualquer coisa, se puder se inscrever no canal, deixar o like, fazer um comentário aí dizendo quem é que vocês querem que a gente chame. Vai aparecer aqui embaixo, se já não está aparecendo. Deixa um comentário aí quem é que você quer que a gente convide aí para próximos episódios do Papo Arretado. Bem-vindo, Cerquinho. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom? Cerquinho, deixa eu fazer logo o disclaimer aqui. É meu amigo de longa data. A gente se conhece desde da época de escola, né? No caso, Colégio São Luís. E eu sempre quis entrevistar ele, porque é um cara com um currículo incrível e com a cabeça que a gente sempre discorda, né, das coisas, mas eu admiro que é um cara inteligente que eu aprendo bastante. Cerquinho, e aí, como é que você tá? Trabalhando muito ou tá folgado nessa época do ano já? Trabalhando. Não, agora acalmei. Outra férias sexta-feira. Foi a primeira semana em muitas que eu não viajei, então. Até por isso que a gente remarcou várias vezes, né? Mas Mas conseguimos a agenda aí. tá. Já tô em clima de final de ano já tô desacelerando. Vai veranear esse ano? Eu saí de férias. Não, eu vou passar uns diazinhos já em Paratinga. Quis ir pra um lugar bem calmo pra dar uma acalmada mesmo. Terra boa, quem não conhece, Vale a pena. confira lá, Japaratinga, é lindo demais. Alagoas. É a mulher que puxa também, né? Que tua mulher é lagoana. É, Mulher Lagoana. É porque os pais dela moram no sertão de Alagoas, né? Então, quando eu vou pra lá, facilita pra eles chegarem. Tem que ser no meio do caminho. É o meio do caminho. É, eles moram muito longe. Depois da Casa de Chapéu, uns 300 km à direita. Ave Maria. É tão longe que a estrada acaba lá, entendeu? Entendi. Ai. Bem fininha. E A placa é chegou. e a história da cidade é interessante. A cidade chama-se Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas. Mas antes a cidade chamava-se Jaciobá. Mudaram para Pão de Açúcar porque tem um morro lá que disse que parecia o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. E aí construíram um Cristo em cima do Pão de Açúcar do Rio. Né? E aí mudaram para Pão de Açúcar, o nome da cidade, e ela fica na beira de São Francisco. Você, como é um cara inteligente, vai saber me responder. Qual é o nome da cidade do outro lado do rio? Do outro lado do Rio São Francisco, onde tem Pão de Açúcar? É, Faço a menor ideia. Niterói. É sério. Eu morei muito tempo no Rio Sério? e nunca fui pra Niterói, porque os cariocas falam de Niterói que a única coisa boa é a vista, porque é olhando pro Rio. Ah, boa. Mas já O dizem pessoal de isso. Niterói gosta dessa piada. Meu irmão, Um abraço, meu irmão Niterói. Não, de Pão de Açúcar também, eu sempre conto essa piada. Mas assim, a cidade é uma caricatura, uma cidade pequena, 15 mil habitantes, e para fechar com tudo, o meu sogro é descendente de japoneses, né? Então, ele chegou lá quase 40 anos atrás, então imagina, né, há 40 anos atrás, um japonês chegando numa cidade como Pão de Açúcar, né? Não tinha internet, não tinha nada na época, o pessoal fazia meio que fila para ver ele, né? E como é que ele foi parar lá? Ele deve ter virado uma celebridade local, né? Não, assim, pelo menos uma curiosidade grande, né? Ele é do interior de São Paulo, os avós dele migraram do Japão. E aí ele foi para o Rio estudar, a mãe de Rafa, né, minha sogra também, foram se conheceram lá e não sei por qual motivo resolveram morar em Pão de Açúcar, não estando no Rio, né? Mas voltaram para lá, estão lá até hoje. E a curiosidade é que assim, meu sogro japonês, ele cozinha muito bem e ele tem um restaurante japonês no sertão de Alagoas. Olha aí. E assim, quando ele abriu, ele disse, não, vou botar uma vez por semana, porque o pessoal não vai ter o costume, né? Sim. De comer o japonês. Mas não adiantou, todo dia pediam, hoje é só o que tem lá. E tipo, o pessoal vem pessoal de outra cidade para conhecer. Tempero do Japa, se quiser olhar. Olha aí. Vale a Aí o pena. merchan. E é interessante agora porque lá em Pão de Açúcar, tá mais famoso que Pão de Açúcar, é um lugar chamado Ilha do Ferro, que é um lugar que tem muitos artesanatos, está bem cult lá no Povo Rico de São Paulo. Aí virou cult ir para Pão de Açúcar, ir para Ilha do Ferro lá. E é no mesmo município, né? Então às vezes vai Luciano Huck lá, vai. É mesmo? A galera Bia Dória, ela promove muito. É um negócio bem diferente. Caramba. Pra caramba. E como é que tu conheceu ela, Cerquinho? Ela morando lá? Rapaz, é o seguinte, a gente tem um amigo chamado Inácio, que é amigo de infância. E Inácio estudou com a gente no colégio a vida inteira. E aí, quando foi na faculdade, ele tinha família lá. Ele passou no vestibular lá. E a gente foi no 7 de setembro, se eu não me engano. Eu acho que foi A isso. gente ia muito. Não, mas a gente foi a primeira vez no 7 de setembro. E a gente foi pra fazer farra, né? Aí bati o olho nela e eu disse, galera, ó, a japonesa comigo. Então, Marcelo Ló querendo furar o olho, talarico. Mas aí a gente se conheceu. Eu nego. A gente se conheceu, ela ficou insistindo muito pra namorar comigo. Eu passei uns meses
pensando. Olha, ela ficou Mentira. insistindo. Mentira. Primeiro Fazer uma comentário do vídeo vai ser cariação, elétrico, isso é mentira. Mas aí a gente começou a ficar, começou a namorar em fevereiro do ano seguinte, isso era 2000 e... Bom, são 22 anos agora, isso é 2001. 2002, a gente começou a namorar em fevereiro de 2002. Passou 10 anos à distância, 9 anos ela em Maceió, e aí eu estava aqui em Recife, eu trabalhava para uma multinacional espanhola, mas estava meio que tetado aqui, querendo sair, e ela fazia concurso, eu disse, olha, se aparecer em São Paulo, faça que eu vou. Aí ela foi e passou no concurso São Paulo. E aí, quando ela passou, tem um detalhe, já a gente entrando na questão da economia, né? Eu sou formado em Relações Internacionais e estava fazendo mestrado em economia. Meu sonho de faculdade era ser presidente do SWAP. E eu nunca tive nenhuma relação política, nada. E aí, ela passou no concurso São Paulo, eu já comecei a me organizar para ir. E aí, eu soube, através de um colega de mestrado, que tinha uma vaga era coordenador de novos negócios de SWAP, que respondia para o presidente. E aí, eu fiquei, né? Eita, pô, Rafael, né? A gente ia casar... Hoje eu pretendia casar, mas agora apareceu a história do swap. Eu não tinha nada, né? Eu só sabia que existia a vaga. E acabou que eu consegui a vaga, que eu vou contar depois, é uma história bem engraçada. E ela foi sem mim. Ela ficou bem feliz com isso, assim, tranquilo. Foi entender, né? Uma mulher compreensiva. Exato. E aí ela voltou, né? Aí ela conseguiu, com um ano, ela conseguiu transferência, depois de 10 anos de relacionamento, a gente casou. Aí, recentemente, quando eu saí de swap... Também, se não casasse depois dessa ia ser complexo. presepada aí. Ia ser completo. Mas aí, quando eu saí de swap, eu recebi uma proposta muito bacana para ir pro Sudeste. Eu cheguei em casa todo animado, né? Pô, Rafa, não sei o que, proposta massa, pô, uma vaga nacional. Fiquei até, assim, né, lisonjeado com a proposta. E aí, a gente dormiu, né? Quando eu acordei, assim, no dia, 6 horas da manhã, ela tava assim, olhando pra minha cara de olho aberto, assim, esperando eu acordar. Mas que foi que eu falei assim? Eu não vou. Eu já me mudei 2 vezes por você. A primeira, inclusive, eu me mudei por você e você não foi. Essa foi Exato. fogo, viu? Aí não deu, não. Eu fiquei por aqui, mas não Acho que é arrependeu. unanimidade, que ela tem razão. Não. Mas conta essa história aí de quando que você ia De contar, swap. de quando... Não, pois é. Aí eu tava nessa questão, né? Eu soube da vaga, eu tava fazendo mestrado, soube através de um colega de mestrado. E aí eu não tinha relação política, não conhecia ninguém. Mas eu soube através dos jornais que ia ter uma apresentação do Sérgio Gabrielli, que na época era presidente Sim. da Petrobras, para a indústria offshore, né? Os estaleiros que estavam se implantando em swap. Eles disse, bom, o presidente do swap seguramente vai estar lá. Aí fui na internet, procurei, presidente do swap, Fred Amâncio, achei, né? Dei um print na cara dele no celular, botei o celular no bolso, botei um terno e entrei de penetra no palácio. Tu não conhecia... Não conhecia ele, não conhecia ninguém. Eu entrei de penetra no evento do palácio lá, o Sérgio Gabrielli, Botou governador. um terno, Eduardo cara Campos, né, sério. na época, exato, né? Fiz a barba. Eu geralmente fico... Eu não sei se tá aí, mas geralmente eu sou meio pro relato com isso. Aí eu, no evento, eu me apresentei ao Fred, né? Disse, ó, Fred, desculpa a abordagem, né? Mas aqui eu tentei da forma tradicional, mandando currículo para swap, mas não é assim que funciona com o governo, né? E não tive retorno, mas eu queria dizer que na época, né? Eu tinha 10 anos de experiência de comércio de logística, era fluente em inglês e espanhol. Eu disse, eu tô fazendo um mestrado sobre swap e, sabe, me desculpar, eu sou a melhor pessoa de Pernambuco para essa vaga. Aí ele deu uma travada assim, tirou um cartão do bolso, me deu, manda seu currículo pra mim. Aí eu mandei, levei um esporro do meu pai quando cheguei em casa, eu morava com meu pai ainda. Né? Como é que você invade o palácio? Você é louco. Mas aí no outro dia a secretária dele me ligou, né? Marcou uma entrevista. Depois que tu deu o cartão, tu pensou assim... E acho que ele vai me enrolar ou tu acreditou? Não. Tive um impacto. Veja, pra mim foi o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou um cara que tem mediunidade, nem tenho muita... Mas, assim, algumas vezes da minha vida eu tive algumas grandes certezas. Uma das grandes certezas que eu tive na vida foi quando eu bati o olho em Rafael, na minha esposa. E a outra grande certeza que eu tive foi quando eu soube dessa vaga. Então, assim, sabe aquele negócio que você não dorme? Que isso é meu, isso é meu, isso é meu, eu tenho certeza que isso é meu. Então, assim, independente do resultado, assim, isso, entre eu saber da vaga e isso acontecer, foram uns 10 dias mais ou menos. Foi o primeiro dia que eu dormi. Porque, assim, eu disse, se não for... Fiz minha parte, né? Fiz minha parte. Fiz minha parte. Né? E eu não estava realmente achando que aquilo ali iria dar, assim, ou talvez acreditasse, mas assim, eu estava naquela de, não, eu fiz o que eu precisava fazer. E um pouco orgulhoso de ter sido penetra no palácio também, né? Tava nervoso, velho. Eu tava nervoso, até porque eu cheguei em casa, eu não tinha contado, porque quando eu cheguei em casa, que eu contei o que eu tinha feito, cara, meu pai deu um esporro, você é maluco. Eu disse, pô, paciência, eu tinha que fazer isso. Acho que o presidente só uma pessoa tem que dar uma chance pra esse cara, porque pelo menos coragem ele tem, né? E autoconfiança pra assumir a responsabilidade. Atitude, pois é.
E aí entrei, e até hoje, Fred é um grande, assim, uma grande referência profissional que eu tenho na minha vida. É um cara espetacular. E Fred, aí depois ele saiu, ele virou secretário de Desenvolvimento Econômico, ele depois virou secretário de Educação, e boa parte dos, né, e aí sou eu que estou dizendo, boa, assim, os números mostram isso. A educação de Pernambuco avançou muito, né, nesses últimos anos, e Fred é um dos grandes responsáveis. Hoje ele é o secretário de Educação do município, né, trabalha com o João Campos, é um cara espetacular, assim, uma pessoa fora fora da curva, né? Então é essa história. Bom, a mulher foi, e aí depois ela voltou e deu tudo certo, estamos casados com 2 filhos, tá tudo tranquilo. E aí, como é que foi a tua evolução lá em Suape? Eu passei 2 anos como coordenador de novos negócios. No começo foi bastante difícil, primeira vez no governo, e assim, sem padrinho, né? Sem pessoas que estavam ali para me proteger. Então, de certa forma, era eu por mim mesmo. Mas como o Fred era um cara que estava muito procurando resultado, deu certo. Aí, com esses 2 anos, o Fred saiu, e aí quem assumiu a presidência do Swap foi Caio Ramos, que é outro cara espetacular. Com Caio eu me tornei diretor de operações. Passei 2 anos como diretor de operações, foi Que é uma área bem diferente, inclusive, né? É. Porque novos negócios, que é quase como uma área comercial, se fosse uma empresa, já é um cargo diferente para você ter no governo, né? Porque geralmente o governo não tem uma área comercial. É isso. Porque não faz comércio, né? Isso. Então já é diferente. Aí depois tu sai dessa área comercial para uma área de operações. Uhum. Como é que foi essa transição aí? Porque eu sou chato. Aí eu vendia, e muitas vezes o que eu conseguia, que eu vendia não era entregue, porque eu criticava muito o que acontecia. Aí teve um determinado momento que eu disse, meu irmão, tu tá reclamando tanto. Vem aqui fazer. Vem aqui fazer. Aí eu vou. Tu não é o brabo? Exatamente. Foi mais ou menos isso, assim, né? Já resumindo, foi mais ou menos isso. E foi um período difícil, porque realmente tinha muitas questões, né? Detalhe de procedimento para resolver. E, assim, são grandes discussões, né? Então, nos primeiros 6 meses, meu telefone ficava ligado 24 horas por dia, porque às vezes tinha discussão sobre prioridade de atracação, tudo, porque não tinha um procedimento bem escrito do que era o processo. Então, meu telefone tocava 3 a 4 vezes por noite. Minha mulher estava super feliz, mais uma vez, ela nunca ficava chateada. Eu lembro que a gente falava em filha assim, eu não tenho filho com você quando você for diretor de operação de celular. Mas... Não, foi. Mas aí, depois com 6 meses, a gente organizou a casa, desde que tinha um procedimento escrito primeiro, que me ligou de madrugada, disse, por que você tá me ligando? Quer que tá no procedimento? E as coisas se ajustaram e... Foi interessante que na primeira semana eu mandei desatracar 3 navios de empresas bastante importantes, né? Ligaram do palácio perguntando o que é que esse doido tá fazendo aí. Mas deu certo, porque eu brincava que era o seguinte, né? Feito um condomínio, né? Se você tá lá pô, na hora que você quer fazer farra, tá ótimo. Você liga o som e acaba-se o mundo. Mas quando você quer dormir, se não tiver regra, seu vizinho vai colocar. Então, é muito isso. Era muito uma questão de que ter um regramento. Num primeiro momento, muita gente ficou chateado porque foi impedido de fazer coisas que normalmente fazia. Mas quando você botava num todo e o nível de eficiência que se ganhou, eu acho que a gente cresceu... Faz tempo isso aí, 2014, mas eu acho que a gente cresceu 23% a movimentação do porto em um ano, sem novos investimentos, com melhoria de gestão, tornando o processo mais eficiente mesmo. Agora, tinha momento que o cara se irritava, porque tinha empresa que queria ficar operando com menos gente, porque, sei lá, de madrugada a mão de obra é mais cara, ou queria parar de 5 às 9 porque dependia muito de energia, a energia era mais cara. Então, essas coisas foram se ajustando, mas depois funcionou bem. E aí eu fiquei... E tu acha que tua experiência anterior, já de 10 anos na iniciativa privada, te deu um diferencial quando tu chegou no governo? Bastante. Em que sentido, assim? Como é que tu acha que cara que cai, não de paraquedas, mas que cai já numa posição estratégica, diretamente, ao invés de fazer uma carreira dentro do setor público, sai da iniciativa privada direto para uma posição dessa? Como é que as pessoas enxergam e como é essa adaptação, assim? Imagino que a iniciativa privada está do outro lado, adora, porque, né, você está conversando com uma pessoa que entende os tempos e as urgências. Eu acho que o principal é isso, assim. Eu brincava muito lá dizendo que o nosso principal papel era sair da frente. Quanto menos a gente for percebido dentro do processo, melhor. A verdade é essa. Então, funcionava muito bem. Por outro lado, você não pode chegar e querer colocar um ritmo de privado dentro do público, porque a própria licitação, questões públicas,
preocupação com imagem, que no governo às vezes é mais delicado do que com o privado, e principalmente o entendimento que você não está ali com uma visão de lucro, né? Eu tinha muito essa discussão do Tribunal de Contas, muito essa discussão do Tribunal de Contas do Estado, porque tinha momentos em que eu era cobrado como se o objetivo final de swap fosse o lucro, ou fosse... Mas isso não é verdade, né? Swap, na verdade, o objetivo é desenvolvimento econômico. Sim. Então, tinha momentos que fazia sentido, por exemplo, ações que eu fizesse com que swap ganhasse menos dinheiro, mas que isso fosse ter repercussões mais importantes dentro do Estado. E aconteceu exatamente isso. Eu acho que até entrando um pouco na questão do desenvolvimento econômico, uma das grandes discussões tinha sobre o terminal de containers. Eu me recordo que já como presidente do Swap, né, tô pulando no tempo lá, eu saí em 2015, voltei como 2019 como presidente, foi justamente na época que os estaleiros estavam fechando. Teve aquele primeiro momento que depois eles retomaram devagar. E aí eu fui chamado na LEP e uma deputada me perguntou na audiência pública qual era o empreendimento mais importante do Swap. E eu disse, olha, deputada, eu sei que você espera que eu diga que seja o estaleiro Atlântico Sul, a refinaria, ou a petroquímica, mas eu falo sem medo de errar que o empreendimento mais importante de Swap e do estado de Pernambuco é o terminal de containers. E aquilo, ela ficou de surpresa. Disse, eu vou fazer aqui alguns paralelos para vocês entenderem, né? O Porto de Itaqui, no Maranhão, na época, era praticamente o mesmo volume que Swap, hoje até maior. Se você pega a Baía de São Marcos, que tem, além do Porto de Itaqui, você tem a Ponta da Madeira, que é Vale, é o maior complexo portuário do país. Assim, como um todo, movimenta mais do que Santos. Mesmo assim, o Maranhão tem a menor PIB per capita do país. Então, o simples fato de você ter um porto grande com uma movimentação grande não necessariamente se traduz em desenvolvimento econômico. E aí é que eu trago a questão do container. Itaqui tem um perfil muito forte de granel, é minério de ferro, são granéis vegetais, fertilizantes, mas tudo isso são passagens pelo porto. Você não tem agregação de valor na região. Como é que você consegue agregar valor dentro do porto? Quando você tem um bom terminal de containers. Aí eu digo, eu desafio você a encontrar qualquer lugar no mundo que seja desenvolvido economicamente com uma indústria diversificada, que não esteja bem atendido por uma operação de container, nem que seja uma operação ferroviária. Né? No centro dos Estados Unidos você tem algumas situações dessas. Então, assim, a gente precisa se preocupar muito em fortalecer a nossa vocação de container. E a gente está muito bem colocado nisso, porque a nossa localização é privilegiada. Hoje eu tenho até... Estou botando, a empresa que eu trabalho está botando um terminal em Pecém, né? E eu tenho visto muitas outras coisas, outra em Itaqui. Eu tenho acompanhado muito outras situações que têm sido muito importantes para mim do ponto de vista de visão mesmo. Mas o que eu percebo é que, assim, o fato de a gente ter aqui Suape com Recife, atendendo 4 regiões metropolitanas, né? Você tem Maceió, você tem Recife, João Pessoa e Natal, isso é um ativo muito importante. Então... a chegada agora desse novo terminal de contêineres da Maersk é algo que eu acredito que vai dar um impulsionamento muito grande para o estado de Pernambuco, porque hoje você tem o terminal atual, que ele digamos assim, ele não tem conseguido acompanhar a evolução do setor da forma correta por várias questões. Não vou entrar no mérito, parte por questão do contrato, parte por culpa deles, parte por culpa do contrato com o Estado, das questões regulatórias de porto público que são bem complexas, mas a verdade é que ele não está acompanhando. Ele é um dos terminais mais caros do país e é um dos menos eficientes. Com a chegada desse novo terminal da Maersk, que já é um grupo grande, que ele vai transformar a Suape num hub, você tem uma perspectiva muito interessante, que é a seguinte. Hoje, todas as importações que vêm para Pernambuco, só tem uma linha que vem, se eu não me engano, eu posso estar talvez desatualizado com essa informação, que vem do Mediterrâneo. E ela vem para a Suape, mas 95%, eu vou chutar aqui, das importações fazem transbordo em Santos. Quando você faz isso, você tem aí um adicional de frete, $1.000, $2.000, $3.000, eu não sei contar hoje. Mas o mais importante que isso é o seguinte, você agrega 15 dias no transit time. O normal, quando você tem uma negociação de comércio exterior, é você pagar com um determinado prazo a partir do embarque na origem. Então, sei lá, vai na China. 60 dias a partir do embarque na China. Se você está dizendo que a carga está chegando 15 dias antes, na verdade você está tendo 15 dias antes a mais para pagar. E 15 dias de estoque, você que é empresário e estudou muito isso, é uma fortuna de dinheiro.
Sim. né? Então, a partir do momento que você tem esse novo terminal aqui, a expectativa é que você traga linhas diretas, inclusive linhas da Ásia para cá. Isso vai fazer com que tenha fretes menores, você vai fazer com que o transit time seja menor. E eu particularmente acredito que isso vai dar uma competitividade sistêmica para a indústria de Pernambuco muito importante. E eu acho que esse daí é um bom caminho que a gente está. Nem todo mundo compreende Tanto para importação como para exportação ou mais para importação mesmo? também para exportação. E aí foi bom você ter perguntado, porque eu acho que talvez o melhor exemplo de que a gente é muito ineficiente hoje é que as frutas de Petrolina não saem um único container para o Suape hoje. Sai ou por Salvador ou por Pecém. Caramba. Então esse é um bom indicativo de que, de fato, a gente perdeu competitividade dentro desse processo. A Transnordestina tem a possibilidade de mudar isso também, ou ajudar nesse processo? Porque é uma promessa já Sim, antiga, né? De que sim, a Transnordestina traria muito desenvolvimento com essa questão de conectar Pecém e Suape. sim. Aqui pé anda, Uhum. isso é um assunto que ficou meio nos últimos anos. Essa é uma novela grande. Eu acho que as pessoas meio que perderam a É, paciência total. de aguardar e. Eu vou tentar contar um pouco da história do começo sem me alongar muito, mas assim, quando a Transnordestina começou, houve uma decisão política de começar ela pelo meio, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista técnico, né? Quando você, por exemplo, você vai fazer uma ferrovia que vai interligar um determinado setor a um porto. O mais que faz mais sentido é você começar a partir do porto. Porque à medida que você vai construindo, Sim. por exemplo, Você já vai conectando você vai algumas coisas no conectando caminho algumas coisas no ao caminho. porto, que é o objetivo. Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, é, a carga principal é ferro, é uma mina que está no Piauí, certo? É um projeto chamado Planalto Piauí. Se você começasse a partir de Suape, né, que era o objetivo, era começar antes em Suape, quando você chegasse ali em Petrolina, você já podia, de repente, utilizar alguma coisa para fruta, você já podia estar trazendo os derivados de petróleo, gasolina, diesel, a partir de lá, e aí uma série de outras coisas. Mas começou de Salgueiro. E foi para os 3 pontos ao mesmo tempo. O Piauí em direção à mina, para Suape e para Pecém. E a ideia era que chegasse primeiro em Suape. O que aconteceu? Estava naquele processo lá de construção, e aí, num determinado momento, eu vou tentar aqui não entrar em questões políticas, mas num determinado momento houve uma mudança política, naquele período em que o Eduardo estava para ser candidato a presidente, e aí houve também a perda da autonomia do Suape, e aquilo ali gerou uma situação em que não só não havia mais uma vontade política de, digamos assim, privilegiar a Suape, que aconteceu muito fortemente no período dos primeiros governos Lula, como também a regulação de Suape era uma regulação que não permitia uma verticalização automática da ferrovia com o terminal, né? Ou seja, a ideia do operador do terminal lá atrás era que ele fosse o dono da ferrovia e do terminal portuário, que faz todo sentido. Uhum. Faz todo sentido. Mas a legislação naquela época não permitia. E aí ele teria que passar por uma nova licitação e talvez ganhar, e se ele não ganhasse... E isso começou a gerar algumas questões. E assim, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, na Sua percepção. minha percepção do processo. Eu nunca conversei com a CSN sobre o assunto diretamente, que é a concessionária, né? E aí que eu vi assim, olha, a vontade política de atender Suape já não existia mais, e a questão regulatória do Suape era uma questão regulatória ruim. Até hoje eu sou conhecido do setor portuário, sou um dos grandes críticos de que a regulação portuária ela é muito ruim para os portos públicos. E aí quando você olha para Pecém, Pecém, ao contrário, ele tem, na minha opinião, a melhor condição regulatória do país. Porque Pecém pertence ao governo do estado do Ceará, hoje eles têm uma sociedade, né, de 30% com Roterdã, mas naquela época era 100% do governo. Só que, apesar de ser um terminal do governo, ele nasceu como o que chama de terminal de uso privativo, ou TUP. Então, enquanto que Suape, para licitar qualquer terminal, ele precisa passar por um calvário de 2 anos, 2 anos e meio, porque ele precisa de passar pela EPL, ele precisa passar pela ANTAC, ele precisa passar pela Secretaria Nacional de Postos, ele precisa passar pelo TCU, leilão, né? Um terminal de uso privativo não precisa de nada disso, porque é tido como privado. Então, o Pecém hoje... Perdão, pessoal. Nem sabia que tinha essa... Pecém hoje, ele tem uma liberdade muito maior. E eu estou vendo isso na prática, porque, como eu disse, eu estou participando de um projeto bem bacana lá. Então, assim, essa questão regulatória acabou fazendo com que Pecém se mostrasse muito mais interessante para o empreendedor da ferrovia que a Suape.
Entendi. Então, aí aconteceu isso em 2014, né, mais ou menos, eu saí em janeiro de 2015 do Suape a primeira vez, e voltei em 2019 como presidente. Quando eu voltei, em dezembro de 2018, tinha havido uma decisão política de ir só para a Pecém. Aí, bom, o que aconteceu? Nesse meio tempo, a concessionária começou a produzir, só que ficou mais sentido para ela. Ela tinha construído praticamente metade do caminho de Pernambuco, ela parou e começou Pecém praticamente do zero. Entendi. Não fazia sentido, mas eu não consigo explicar, não consigo dizer exatamente qual foram os incentivos, mas eu acredito que seja isso. A questão política passou a pender mais para Pecém. Tu acha que aquela passagem de Ciro lá pela CSN influenciou nisso aí? Eu acho que puxar a sardinha pro Ceará? Eu acho que isso foi uma consequência. Ah, eles já queriam... O governo federal já assim, né, naquele, né, primeiro para segundo governo Dilma, primeiro, né, foi antes da eleição, teve um momento que eles romperam com Eduardo Campos, porque Eduardo Campos se lançou candidato a presidente. Então, naquele momento, não tinha mais por que o governo federal tá apoiando tanto o Suape como apoiou. Em compensação, o Ceará estava completamente alinhado politicamente. Então, eu acredito que não foi Ciro que chegou e disse, opa, vamos trazer para cá, não. Ele já foi colocado lá porque já havia uma decisão política do governo federal de privilegiar a Pecém naquele momento. Então, a obra começou a ir para Pecém esses 4 anos, né, que eu passei fora do Suape. Não que a minha presença fizesse diferença, né? Estou só contextualizando dentro da minha cabeça de cronologia aqui. E aí, quando eu voltei em 2019, 2018 tinha tido uma decisão oficial do governo federal de que a ferrovia é só para Pecém, que quando desse um dia iria para Suape. E aí, obviamente que isso é uma coisa que, enquanto presidente do Suape, me preocupou muito. E eu fiz um trabalho junto com o Bruno Chuamba, na época, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é um cara, né, fora de série também. E a gente conseguiu meio que empatar o jogo ao demonstrar para a carga, né, que é quem ia mandar, no final das contas, que era mais interessante ver ele para a Suape. E aí o negócio meio que empatou. A briga ficou empatada um bom tempo. Bom, eu saí do Suape em 2021, parei de acompanhar o processo, mas nesse meio tempo a Ferrovia Transnordestina conseguiu, no Tribunal de Contas, devolver o trecho de Pernambuco, né? E ela ficar só com o trecho do Ceará. Isso para ela era muito importante, porque ela era obrigada a construir os dois. E vamos ser bastante honestos, não existe carga para os dois. A decisão de ir para Suape e para Pecém é uma decisão meramente política. Um empreendimento privado jamais tomaria essa decisão. Em defesa da CSN, essa é uma verdade incontestável no meu ponto de vista. Então, ele, defendendo os interesses, né, privados dele, que é justo, ele tem essa possibilidade de ter o próprio terminal de uso privativo lá no Ceará ligado com o Pecém, privilegiou o Pecém e foi para lá. E aí a condição agora é que ele, que é o concessionário, vai concluir até Pecém e o governo federal vai colocar recursos para completar a Suape. Veja, na situação fiscal que a gente tem hoje, existem, digamos assim, dúvidas razoáveis se isso vai acontecer ou não. Tu citou aí a questão da mudança política de Eduardo. Mas, assim, Eduardo é uma lenda aqui em Pernambuco. Eu queria saber, assim, qual foi a tua impressão de Eduardo? O Estado mudou muito quando ele entrou no governo e mudou muito também após a morte dele, né? Não só a saída política, mas aí, no caso, foi a morte mesmo. Qual foi a tua impressão de Eduardo? A primeira, a final? Tem alguma história que tu lembra, assim, dele que te marcou? Tem. Porque é um cara, assim, que as pessoas falam sempre muito impactadas. Lógico que, como qualquer político, tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas é um cara que todo mundo tem alguma impressão forte dele. Qual foi a tua vivência com o Eduardo Campos? Eu não era tão próximo dele. Teve algumas oportunidades de estar presente com ele, talvez entre 5 e 10, vamos chamar assim. Mas eu me recordo de 2 coisas específicas. E é muito interessante quando você vê o político fora das câmaras, né? Sim. Quando ele está ali fazendo campanha é uma coisa, mas a atitude dele é que vai dizer. A primeira coisa que eu tinha realmente muito forte é que ele tinha uma preocupação genuína com as pessoas mais pobres, tá? Assim, não foram poucas as vezes que eu vi ele distribuir esporro, e ele era muito bom nisso, né? Porque, eventualmente, estava atrasando alguma situação que interessava a população mais pobre. Porque, especificamente no caso de Suape, né? O que vai para a mídia é a questão de empresa, dragagem, grandes obras. Só que o Suape tem um processo social muito forte. E aí, por exemplo, atrasava a entrega do habitacional. Né? Então eu lembro dele cobrando muito forte. Eu lembro dele dizer assim, se fosse para rico já tinha saído. Eu lembro, né, desse tipo de coisa. Então a preocupação dele era genuína nesse sentido. Né? Gosto ou não dele,
Colocou. E outra coisa que era interessante é que ele tinha uma visão estratégica, inclusive, de coisas que não necessariamente ele poderia utilizar como candidato, mas que ele sabia que era importante. Tinha as reuniões de monitoramento, né? Todo mês tinha reunião de monitoramento de cada setor. A gente brincava que a gente tinha TPM, era Tensão Pré-Monitoramento. Claro que não era fácil. E ele tinha uma equipe muito competente de planejamento que acompanhava os processos todos. Primeiro tinha equipe que vinha monitorar com a gente e já levavam para ele aquilo que estava errado, né? Sim. Então, assim, quando ele vinha, o que ia ser discutido lá, ele ia na ferida, porque ele já tinha toda uma estrutura de gestão. Foi o governo dele, inclusive, que criou um cargo que eu cheguei a passar no concurso, Sim. só que na prefeitura, que é o cargo de gestor, que não Isso. tinha um cargo Não de tinha. gestor Não tinha. do governo do estado. Não tinha. Eles criaram lá, depois trouxeram o PSB com o Isso. Geraldo Júlio, né? Sim. Trouxe para a prefeitura do Recife, eu acabei passando nesse concurso, mas não fiquei Isso. pouco tempo, uns E tem 2 meses só. excelentes pessoas formadas a partir dele. Mas Mas ele- E essa área de monitoramento é muito forte, é um foco muito grande da gestão dele, né? Mas desculpa, Exatamente. Então ele era muito, muito bom nisso. E eu me recordo que uma vez eu fui numa reunião de monitoramento dessa, e a reunião anterior de educação atrasou. E aí eu entrei na sala e fiquei acompanhando. E eu lembro lá o trabalho que ele tinha da questão de bolsas para mestrandos e doutorados em áreas chaves, né? Área de saúde, área de ciência e tecnologia. E ele dizendo o seguinte, ó, daqui a 15 anos, em se mantendo essa política, Pernambuco vai estar acima de Pernambuco, de Bahia, Ceará, porque geralmente a comparação não era uma questão competitiva, mas Sim. nessa quantidade, ele disse assim, isso é um negócio que dificilmente eu vou poder utilizar politicamente, porque as pessoas simplesmente não têm essa percepção de valor. Ele disse, mas isso vai fazer toda a diferença para Pernambuco daqui a 20 anos. Então, essa visão ele tinha visão de longo prazo, ele tinha uma preocupação genuína e assim, foi impactante, assim, no dia que acho que todo mundo lembra onde estava no Onde é dia que que Eduardo estava morreu. no dia que ele Sim. morreu? É uma comoção, um local muito E eu grande. tive febre. Assim, eu fiquei impactado com aquilo, porque ele era um grande líder, né? E você estava onde? Eu estava em Suape, na frente de Caio, que era o presidente na época, e Caio recebeu em primeira mão, porque começou o zum, 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 mas ninguém tinha certeza. Sim. E aí, Caio, o pai dele era uma pessoa, acho que era secretário na época, era muito próximo, e a gente tava conversando com o Caio, e eu dizendo, Caio, essa coisa aí, Caio dizendo, não, tá vendo que Eduardo não morreu. Aí o telefone dele tocou. Ele atendeu o telefone, começou a chorar, eu entendi, e bom, foi complexo. Pra você ver como as pessoas tinham ligação Com certeza. emocional E com o mesmo. Marcelo Total. Não, ele era um líder, ele era um grande líder. Assim, Eu tava em casa, eu lembro também. Eu tava no São Eu lembro porque eu Luís. assisti na Fui Globo. buscar minha filha, tava ouvindo no rádio. E de certa forma, apesar de eu estar fora do governo e não ter nenhuma perspectiva de voltar para trabalhar para o governo no curto e médio prazo, é muita satisfação ver João Campos. Tu acha que ele herdou? Eu acho. Eu tive eu conheci Eduardo uma vez só, lá na Arena de Pernambuco na época, Sim. num evento, não lembro exatamente o que era, mas o que me impressionou nele, assim, foi primeira pessoa mesmo, né? Ele era um cara imponente, assim, de uma voz impostada, assim, né? E ele, assim, ele tinha a capacidade de transmitir segurança e otimismo, assim, que eu acho que é uma coisa importante no líder, né? Mas é isso que eu ia até pontuar. Ele tinha um poder de oratória, que Também. até quem não era a favor dele, né, tinha que reverenciar. Ele falava muito bem. Ele É verdade. diferenciado. E João, assim, eu tô muito impressionado com a comunicação. O PSB local aqui sempre foi muito bom de comunicação, né? Eu acho que um dos pontos fortes deles, além dessa questão do planejamento, é a parte de comunicação. Mas ele, pessoalmente, ele é quase uma celebridade das redes sociais de Pernambuco hoje em dia, né? Sim. Ele é muito desenrolado para um cara tão novo, assim, né? Isso. Que muita gente pensava que Que não ia ter maturidade. podia tremer e tal, né? Isso. Porque como deputado ele era bem mais discreto, né? Sim. Ele tinha uma atuação que ele estava preparando ali, se preparando, né? E preparando o terreno político para se eleger. Mas depois parece que ele floresceu depois de eleito, né? Mais até do que na campanha. Não, e eu tive a curiosidade de perguntar para as pessoas, porque tem muita gente que trabalhou com o Eduardo que trabalha com ele hoje, né? Eu tive curiosidade de perguntar, e aí? Esse rapaz, ele consegue ter todas as qualidades de Eduardo com uma pequena vantagem de ser mais leve, né? Porque Eduardo, como você disse, era Sim. aquela questão assim, que ele inspirava admiração, mas também Um pouquinho de medo. um pouquinho de medo, porque Eduardo era duro, né?
E o que fala é que João é muito leve na gestão, assim, ele é aquilo ali mesmo, é uma tranquilidade muito grande. Eu conheço algumas pessoas da equipe dele, são pessoas competitíssimas, muito sérias, assim como do governo do estado também. Eu acho que a gente está muito bem servido, né? Apesar de você ter uma certa polarização, bem menos do que a nível federal, mas a nível estadual você tem um certo distanciamento entre governo e município, eu acho que a gente está muito bem. Eu vejo o pessoal criticar muito essa questão de, mas é a dinastia, né? Tem outro nome que eu não achei o pessoal chamando, não é? Nepotismo, né? Não, o pessoal fala que é a Não. mesma. Não, A oligarquia. Tem um Aqui é nomezinho que o pessoal usa pra falar que é capitania capitania, hereditária. Só que veja, se a gente for pegar, né, a última eleição dos 5 que tinham, 3 eram herdeiros políticos. Miguel, Raquel e Marília. Mas assim, nem falando Marília Parte, mas quando você pega Miguel, Raquel e João, são tão 3 herdeiros políticos, mas são excelentes políticos. E tem Daniel também, né? Tem Que é Daniel. outro herdeiro, mas que Isso, também é um cara muito isso. preparado. Mendonça também. Mas Daniel. Só que já mais velho, mas Daniel, também. eu acho que ele acho que ele foi um pouco mais self-made do que os outros 3 que eu falei. Os outros 3, a figura. Como assim, acho que Daniel é maior do que a figura. Ele superou. Ele superou o o que ele tinha. Né? Os outros 3 eu acho que podem estar nesse caminho. Mas Sim. ainda não, mas estão no Ainda não. caminho. Mas eu acho os 3 muito bons, eu acho os 3 muito preparados. Eu acho que a gente está muito bem servido. A gente reclama porque tem que reclamar e eu acho que tem que cobrar Sim. mesmo. Né? As pessoas me perguntam muito sobre Raquel, né? Sobre o governo Raquel. Era a minha próxima pergunta. Eu Porque a gente tava falando. Até eu ia perguntar isso. Porque Eduardo deixou um legado, né? Sim, Então você sim. só. Ele morreu, lógico, mas ele deixou um legado, deixou gente que Sim. conhecia um jeito de pensar, uma forma de governar, que continuou, querendo ou não. Sim. Algumas pessoas acham que piorou, algumas acham que melhorou, em alguns aspectos ou outros, mas teve uma continuidade ali de partido e de pessoas mesmo. Sim. Mas agora não, agora mudou de verdade, eles perderam a eleição e tem novas pessoas aí, né? É isso. O que é que tu achou dessa mudança em termos assim práticos na economia local? Veja, a equipe que Raquel formou é uma equipe excelente. Assim, tem muita gente que espera que eu veja que tem, mas a verdade é o seguinte, eu sempre tive uma relação muito boa com a oposição no período que eu estava no governo. Então, assim, eu conheci Raquel e a equipe dela quando eu estava na AD de Pé. E como eu sempre fui técnico, eu nunca tive um olhar de discriminação, né? Para mim, Caruaru é um município importante. Eu estava, assim, muito mais preocupado em trabalhar um dos principais polos de desenvolvimento do estado do que com quem estava na prefeitura, Com certeza. né? Então, eu já tive logo um primeiro impacto muito positivo, que as pessoas que trabalhavam com ela eram pessoas muito sérias, muito competentes. Eu não acho que ela fez diferente disso. Mas qual é a visão que eu tenho de Raquel? Quando você olha o que ela fez na prefeitura de Caruaru, ela assumiu, ela desfez tudo que estava e começou praticamente uma coisa do zero, né? Os primeiros 2 anos dela não foram bons, foram muito criticados. Mas no 3º ano ela reverteu o jogo, Pra dar fruto, se reelegeu e fez uma excelente prefeitura de Caruaru. O que ela está fazendo no estado me parece ser exatamente a mesma coisa. Então, não me surpreende. Esse primeiro ano dela, de certa forma, até acho que as próprias pessoas do governo, de forma, né, com cautela, até aceitam isso, que não tá dando os frutos. Mas eu não acho nem que ela esperava que desse. Certo? Porque o que ela está fazendo é exatamente a mesma coisa. Ela arruma na casa. eu não gosto de usar esse termo arrumar a casa, porque você entra no mérito do que estava desbagunçado. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer o seguinte, é que assim, ela tá arrumando do jeito do dela. jeito dela. Pronto, exatamente. Ela tomou uma decisão de desfazer tudo, praticamente tudo. Foram pouquíssimas pessoas aproveitadas, foram pouquíssimas políticas aproveitadas. Ela está começando um processo do zero e tenho certeza que o que ela está vendo eu vou replicar no estado que eu fiz em Caruaru. A grande questão que se coloca sem sombra de dúvida, o estado é muito mais complexo que Caruaru. Então, o que, no fim do dia, o que vai poder mostrar se ela está certa ou não é o tempo. Será que ela vai conseguir, em 2 ou 2 anos e meio, refundar tudo isso a ponto de, no 3º ano, entregar os resultados para que seja reeleita e colocar? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Então, como assim, é como eu tento explicar o governo Raquel sem entrar no mérito e sem gerar juízo de valor, né? Pô, não tá legal esse primeiro ano. Nem podia estar, porque, de fato, na hora que você desfaz um processo inteiro para retomar do zero, não dá para esperar que você tenha resultados visíveis e sensíveis para a população nesse primeiro ano.
Então, agora eu torço para que dê certo. Claro, torcendo Claro. todos, Até né? porque hoje você está do outro lado, né? Está na Eu tô no iniciativa setor privada. Então, o exatamente. importante é que Não, né? Ô, o Estado vai para Leonardo, e frente. assim, nessa tua visão aí da época da DDPE que você estava falando, né? A visão com relação à Petrolina, no caso, Miguel. Eu Uhum. falo porque eu morei em Petrolina Perfeito. 5 anos. E eu trabalhava exatamente no mercado financeiro e a gente operava lá com Uhum. exportação, né? De frutas, de manga, de uva, enfim. E é um interior que você não parece que está no interior. É riquíssimo, assim, para quem não conhece, visitem. Eu sou fã de Petrolina e falo para todo mundo conhecer. Então, eu meio que conheço um pouco, né, da economia de lá. E tem muito aquela pegada assim, pelo menos quando eu morei lá, era assim, fulano, vai lá que fulano quer abrir um negócio, fulano tá precisando de um investimento, então um conhece o outro, tem tipo um Serasa Uhum. paralelo, e a indicação é uma coisa muito forte Sim. lá. Mas é uma cidade que me surpreendeu, né? Eu, cosmopolita totalmente, capital, não queria no início, e depois eu me apaixonei. E aí você vê coisas que você vê uma packing house funcionando, né? Você vê aquilo ali sendo. Você fecha o container ali, só vai abrir na Europa, só vai abrir nos Estados Unidos. Você fica louco. Nossa! E aí é uma riqueza, assim, pelo menos eu tenho e tive essa percepção lá, né? E achei excelente a prefeitura do Miguel lá, Miguel Coelho lá em Petrolina. Petrolina, você fala sobre. Mas eu acho que assim, até pelo menos 2011, 2012, Petrolina era mais cosmopolita que Recife. Com o boom que a gente deu aqui de swap, foi que eu acho que as coisas se equilibraram. Não sei se Recife passou, talvez não, mas eu morei em Petrolina 5 Morei meses antes. exportando fruta em 2007. Já E, tinha voltado. e a coisa mais normal do mundo era você escutar pessoas falando inglês ou espanhol. É. Absolutamente normal e comum. E eu trabalhava com isso, então eu estava às vezes no bar, às vezes no restaurante, às vezes na padaria, no telefone, falando inglês e espanhol. E aí eu me recordo que eu voltei, foi em novembro, mais ou menos, e aí em dezembro, nessa época, no momento de Natal, eu lembro que eu estava na fila da padaria, e aí meu telefone tocou, era uma questão ainda de Petrolina, e eu puxei o telefone e estava falando inglês, e assim, todo mundo na padaria em Recife parou, porque tinha uma pessoa falando inglês. Então, assim, naquele momento eu disse assim, caramba, Petrolina é mais cosmopolita que É Recife. verdade, viu, Leonardo? Você me lembrou até que uma vez eu tava na agência e chegou uma pessoa lá falando inglês, ficou todo mundo louco. Wilson, vem cá, socorre a gente, que ninguém tava. É O isso. pessoal não falava. Mas Assim, bem Petrolina é incrível, uma cidade maravilhosa. É um exemplo de como uma política pública bem aplicada pode transformar uma região, né? E aí, falando especificamente da Prefeitura de Miguel, ela foi espetacular. Os Ele é um índices que cara ele teve lá de muito bom. aprovação foi coisa Ele é um cara fenomenal. muito bom, ele é um cara muito competente, ele é um cara muito dinâmico. Assim, mas aquela questão, assim como Eduardo, ele teve, vamos chamar, a sorte de receber muito recurso público também, né? Uhum. Então, assim, ele foi muito bom, mas ele também teve muita disponibilidade de recursos em função da influência da família. Eu acho que o pai dele, na época, era senador, ministro, não sei exatamente, não lembro exatamente. Foi líder do Fernando governo. Bezerra. Líder do governo, exato. Senado. Então, ele recebeu, Bezerra. ele recebeu muito dinheiro federal. É claro, não adianta nada você receber muito dinheiro sem competência. Você vai fazer um bocado de porcaria. Não foi o caso dele. Ele foi competente, mas assim como Eduardo, pegou um bom período, né? De cofres, de recursos. Aí, Isso. né, Exato. E assim, Raquel, ela tem, voltando aqui, eu acho que ela tem essa oportunidade. A Raquel acabou de fazer, acho que é 3,8 bi de crédito, né? Para fazer. Então, assim, ela realmente conseguindo agora, depois da reconstrução, né? Eu não vou chamar de mais uma vez, não vou chamar de arrumar a casa, mas depois dela refundar a governança do Estado, ela tem bastante recursos para conseguir decolar. Esse primeiro ano dela foi difícil, não tinha como ser diferente. Falou de governança e antes você tinha falado também de tribunal e de agências reguladoras. Eu queria entender um pouco melhor isso. Você já teve altas posições, inclusive a gente está falando de políticos jovens, né, assumindo muita responsabilidade, mas também é o teu caso, assim, ter assumido responsabilidades de presidência, de instituições muito jovem também, né? E como é que tu vê essa relação? A gente fica sempre entre a cruz e a espada, né? Entre você ter regulações fortes, mas que podem engessar, e você ter regulações mais flexíveis e mais distantes, o que pode dar abertura para desvios. Sim. Onde é que tu acha que hoje está esse equilíbrio? A gente está pendendo mais para um lado, está pendendo mais para o outro. Tem solução? Tem uma forma, talvez, de modernizar
para que você consiga controlar bem, sem engessar? Como é... Eu sei que você já se estressou muito com o negócio de tribunal, de conta, de... Muito. Conta aí um pouquinho da tua experiência e como é que tu vê isso pro futuro, assim, pro país mesmo. Como é que a Sim, gente sim. pode evoluir nisso aí? Olha, essa talvez seja uma das principais perguntas para o Brasil deslanchar, né? E longe, absolutamente longe de dar uma solução aqui, porque é muito delicado, né? No final das contas, ninguém duvida de que nós somos um país muito corrupto, fato, né? Só que aí eu não sei o que nasceu primeiro, né? Se foi a regulação, a fiscalização absurda, ou se foi a corrupção, né? Ou se elas se retroalimentaram em algum momento, né? Em algum momento o cara começou a roubar, esse cara aqui se colocou, e hoje você tem uma situação de muito roubo e fiscalização regulatória absurda. Então eu já tive problemas sérios nesse processo de assim, até você tentar com muita jeito explicar como é que funciona. Eu acho assim, o que pode melhorar um pouco nesse processo, talvez, e agora eu não sei como fazer isso, é fazer com que as pessoas dos tribunais e das agências regulatórias conhecessem um pouco mais o lado de cá. Porque o que é que acontece? Você não tem experiência no setor privado, você não sabe como funciona exatamente, você não compreende como é que funcionam os incentivos do setor privado. Mas ao mesmo tempo você está aqui no órgão de fiscalização ou no órgão de regulação, mas você não entende isso daqui. E como você sabe que existe muita sacanagem, você tende a tudo que vier sacanagem. Sim. Certo? E aí, às vezes, especialmente, e eu que tenho o costume de trazer coisas muito fora da caixa dentro do processo, é difícil, porque eu vou sentar na frente do cara e aí eu vou explicar um negócio para ele, que talvez a primeira vez que está sendo feita, que eu estava com ideia de fazer. E aí a perspectiva do cara é dizer, meu irmão, eu não vivo esse mundo. Esse cara pode estar me contando uma história maravilhosa, mas ele pode estar mentindo para mim loucamente porque ele está querendo uma brechinha para roubar. Pode ser. Aí eu tive uma dificuldade grande na minha primeira passagem para o swap porque eu dei um desconto de preço que era importante por uma questão de regulação do mercado, porque no final de contas o swap é uma empresa. Eu tinha essa discussão, gente, swap é uma empresa. Não, mas isso é renúncia de receita, né? Quando você dá um desconto, é como se você estivesse deixando de arrecadar dinheiro para o Estado. Mas eu não sou o Estado, eu sou uma empresa. Sou uma empresa pública. E como empresa pública eu preciso saber quanto eu vou cobrar. Se você cobrar demais, você mata o negócio. Sim. E era justamente o que estava acontecendo. Não era especificamente sobre as tarifas de container. Swap era o porto que mais cobrava tarifa de container no Brasil. Ela 3, 4 vezes acima do segundo colocado. E aí eu quis ajustar essa distorção e fui acusado de renúncia de receita e passei 10 anos me defendendo desse negócio. Né? Faz mais ou menos no ano passado. Então isso é delicado. Como resolver? Veja, era preciso que as pessoas que estão do lado da fiscalização tivessem uma capacidade maior de separar o joio do trigo. E elas não têm essa capacidade hoje, em sua grande maioria. A legislação também precisa... Mas a legislação, você entra naquela questão... Sim. Mas a legislação, você entra naquela questão de... Quando você faz a legislação, ela vale para todo mundo. Você não consegue discriminar a aplicação dela. E ao não discriminar a aplicação dela, você vai pegar o cara mal intencionado que vai utilizar daquela flexibilidade para fazer coisa que não deve. Então, eu acho mais difícil você achar a melhoria na legislação que permita que você alcance esse meio termo do que você treinar melhor as pessoas dos órgãos regulatórios e de fiscalização para que ele consiga separar o joio do trigo. Ele consiga saber que ele está falando com uma pessoa séria ou que não está. Ou que aquilo ali tem um fundamento lógico ou não. Talvez, eu acho que é mais fácil. Mas, assim, longe de querer colocar essa situação, muito complexo. Porque eu entendo pelo meio outro cara. E principalmente quando um negócio ele é regulado por várias agências diferentes. Sim. Eu trabalho muito com a área de energia. Então você tem a agência de águas, você tem a agência da parte elétrica mesmo, de energia, você tem IFAM, você tem IBAMA, você tem ANTAC. Eu faço muita coisa com energia também, que muita coisa depende da agência de transporte aquaviário. Pronto, que é um exemplo perfeito, bacana. Terminal de regaseificação, né, de gás natural, que é um negócio super importante para o país. Aí, geralmente, para você botar um terminal, você precisa ganhar um leilão da ANEEL, porque dificilmente você vai ter um volume de gás suficiente para suportar aquele investimento sem isso aí. Aí você vai e participa do leilão da ANEEL, que é um dos leilões mais concorridos que tem. Né? Você vai e ganha, assina com a ANEEL 15 anos de contrato. Aí você chega para o porto, assim, porto, eu quero deixar um navio regaseificador parado aí.
peraí, você vai ter que participar de outra licitação. Que pode levar 2 anos e meio, que você pode ganhar ou não. Você não tem controle do processo, pode dar um autógrafo. Aí eu vou, ganho um leilão. Enel, você sabe que as multas da Enel são pesadíssimas. E você depois tem que passar por um processo. O que é que acontece hoje na prática? A regulação que você tem praticamente impede um terminal de regasificação dentro de um porto E público. um prazo para licitação por si só já é uma insegurança enorme. É O isso. prazo já é inseguro. É isso. Porque ele pode sofrer 1000 É isso. mudanças Exato. no caminho, embargos e Se você tiver, recursos. que é comum, um concorrente querendo lhe atrapalhar e judicializar o processo, esqueça. Então você não sabe quanto vai pagar, você não sabe quanto tempo vai levar, você não sabe se você vai ganhar. No meio muda o governo, entram novas pessoas no processo, muda a comissão de licitação. Não, eu participei dessa discussão recentemente. Eu disse, pessoal, da forma como vocês estão fazendo, esqueça. Não vai ter terminal de gasificação em porto público. E aí, desde de 2012, da medida provisória 595, que foi feita lá no... Né, foi no governo Dilma, dia 6 de dezembro de 2012. Eu sempre Tu gosta muito de Dilma, né? assim, Você veja, hoje, né, olhando o lado, depois de alguns anos depois, eu vejo que a medida provisória ela teve pontos muito positivos para os terminais de uso privativo, que hoje basicamente só trabalho com terminal de uso privativo, mas ela foi muito, muito, muito ruim para os portos públicos. Tanto que os portos, o crescimento dos terminais de uso privativo comparado com o terminal privado é 10 vezes maior. A ponto o Tribunal de Contas da União emitir um acórdão, dizendo, cara, ANTAC, Secretaria de Portos, tem que fazer alguma coisa. Foi feita uma melhoria, né? O período do governo Bolsonaro, que tinha Tarcísio como ministro, foi uma época espetacular do setor portuário. Para nossa sorte, ou por competência, às vezes eu não gosto de atribuir a sorte, o governo Lula está mantendo essa visão. Então, porque o Ministério Tarcísio foi um ministério muito técnico, né? E foi mantido. O Márcio França, ele trouxe o Fabrício Pernambuco, que é um grande cara, e a equipe toda muito técnica, boa parte das pessoas da época ainda do governo. E aí agora com o Silvio Costa Filho, que é pernambucano, ele trouxe outras pessoas excelentes. Então a gente conseguiu no setor portuário, que é o setor que eu atuo mais, meio que blindar a questão técnica. Pela primeira vez a gente teve uma mudança de governo em que foi mantida as questões técnicas. Sem traumas. Então isso é muito positivo. A gente, assim, particularmente eu não me chamo nem de profissional do setor, como militante do setor, eu acho que a gente está num caminho muito bom. O Silvio está fazendo um trabalho excelente. Ele escolheu como secretária, primeiro nacional de portos, mas depois secretária executiva Submariana Pescatori, que é espetacular. Aí ele subiu Mariana depois, trouxe Alex Ávila, que é outro cara muito bom. Então você pega a equipe dele hoje, são pessoas que estão há décadas no setor, pessoas sérias, honestas e competentes. Então, assim, tá muito bem encaminhado o negócio. Tu citou várias pessoas aí. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer, às vezes, em geral, para as pessoas. Uhum. Nessa tua caminhada toda, a gente já falou de Eduardo, vamos tirar Eduardo da jogada. Mas, como profissional, quem foi a pessoa que mais te impactou, assim? Caramba, essa pessoa é... E, se puder citar, com ou sem nome, a que te deu a impressão mais negativa, assim, uma pessoa de destaque, que eu digo, né? Não, Sim. vamos começar pelo positivo. O negativo se responder, você me complicar, né? Pode falar sem citar o nome. Mas o positivo, acho que eu já falei dele, que é Fred Amâncio. Fred é um cara diferente. Quem conhece Fred entende o que eu estou dizendo. Ele tá em outro patamar. Inclusive, assim, às vezes o mundo acabando, assim, confusão, problema, estresse. E ele tá num nível de concentração, assim, que ele tá em outro patamar de evolução. Vou mandar para ele, viu? Pode mandar. Eu faço para todo mundo. Eu faço para todo mundo. Agora, negativamente... Mas calma, antes de falar, vamos manter no positivo. Tu acha que essa é a maior qualidade dele? A capacidade dele de aguentar pressão, estresse, manter uma serenidade para a equipe e tal? Tu acha que essa é a maior... Eu acho que é uma das coisas, assim. Tem alguns caras que eu assim, admiro muito desse período que eu fui passando, assim, pela capacidade que o cara tem de se manter calmo e se manter lúcido nas situações mais complicadas. Fred Amâncio é um deles, Raul Júnior é outro deles. O ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro. Cara, Zé Múcio Monteiro é porque assim, eu convivo muito mais com o Fred que com ele, mas Zé Múcio Monteiro é outra coisa também. É impressionante como ele tem uma capacidade conciliadora. O pessoal falava muito de Marco Maciel, não conheci Marco Maciel. Mas assim, os mais diversos interesses dentro do processo. Ele é conhecido por ser um gentleman, né? Um gentleman, exato. E conseguir fazer essa mediação, sabe?
E aí eu acho que talvez trazendo uma coisa sobre o que a gente está vivendo hoje é o seguinte: a gente precisa muito de gente assim. A gente precisa muito de gente assim. De botar a bola, de ponderação, de tentar trazer o processo. Eu cunhei uma expressão que eu falo muito, dizendo hoje em dia que é o seguinte: o moderado é o novo polêmico. Porque, veja, as pessoas que pensam diferente hoje, elas não convivem mais, né? Por exemplo, a gente tá aqui gravando, né? Daqui a pouco eu tô falando coisa de direita, eu tô falando coisa de esquerda, mas eu me considero um moderado, sou uma pessoa de centro. E aí, de repente, o cara tá me escutando, ele tá vendo que eu tô defendendo Eduardo, então eu sou um cara mais de esquerda, ele é de esquerda, mas eu vou e faço elogio ao Tarcísio. Isso daí vai sofrer um impacto. Sim. Se ele for um cara de direita, ele não chegou nessa parte do processo, porque ele já me viu, né, elogiando muito Eduardo, então ele já matou o processo. Já parou de assistir aí. Já parou de assistir aí. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, as pessoas, cara de algoritmo, de rede social, tudo, do próprio convívio social, as pessoas só convivem, só recebem coisas que reforçam sua própria concepção. Só que eu sou, e você me conhece há muitos anos, eu sou um provocador por natureza, e você é muito parecido comigo nesse sentido. Então, assim, eu sempre vou ser o cara que vou dar a ponderação. Pô, muito legal, mas olha por esse outro lado, tem essa questão acontecendo. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a ser considerado um cara polêmico, coisa que eu nunca fui. Coisa que eu nunca fui. E eu tô dizendo assim, ou moderado ou novo polêmico, porque, de certa forma, eu consigo conviver, eu convivo muito com pessoas de direita e muito com pessoas de esquerda, assim, eu tenho amigos que fazem parte de causas sociais quilombolas e por aí, e convivo com os empresários. É porque como cada um só vive dentro da sua bolha hoje, para você não criar polêmica, é só você falar o que sua bolha quer ouvir. Sim. Por mais que seja extremo, mas se você tá numa bolha extrema, você fala para aquela bolha ali, todo mundo concorda, você não criou polêmica. Mas o cara moderado, ele não tem bolha. Exato. Ele fala com uma bolha e fala com a outra. Exatamente. E aí as duas... Pronto. E aí eu descobri que eu sou um cara polêmico, coisa que eu nunca fui. As duas vão lhe criticar, E aí você pega, né? Eu sou um grande admirador de Tarcísio. Grande admirador de Tarcísio. Tarcísio tá apanhando feito louco em São Paulo da direita, porque ele recebeu a mulher de Nelson Mandela. Gente, Nelson Mandela foi um dos maiores pacificadores da história da humanidade. Você pode discordar de um lado mais à esquerda, mas assim, o fato dele ser esquerda, direita, preto, não interessa. E o fato de receber alguém, seja quem for, não deveria ser motivo de polêmica. Isso. Porque até numa guerra militar, você conversa com o inimigo. Senão a guerra não acabaria nunca. Perfeito. Toda guerra, em algum momento, você tem que sentar com o inimigo e dizer, você vai se render, amigo? Porque eu tô ganhando. Ou o contrário, meu amigo, vamos fazer um acordo de paz aqui que meu povo não aguenta mais. Ou seja, se até numa guerra você em algum momento para falar com o outro lado, fazer um cessar-fogo temporário, para fazer, os caras já faziam antigamente até parada de Natal, né? Na época que as pessoas eram mais religiosas, as guerras paravam pro Natal, mas tem um acordo antes. Mas hoje até você conversar, você receber alguém de outro país que não está envolvido na nossa política aqui, independente de quem for, se não for um criminoso, uma pessoa de outro patamar ético assim, não deveria ser polêmica, né? Deveria ser até visto bem, ó, o cara é de direita, mas está recebendo alguém de esquerda. Mostra uma abertura, e não uma traição, né? Porque você falou com alguém, ou tirou uma foto com alguém. Agora tem isso também, né? O cara aparece numa foto assim, aperta a mão no evento, ó, aí tá de conversinha. Aconteceu com o Dino e Moro agora, né? Na audiência de aprovação dele no Senado, eles trocaram ali, riram, uma piadinha, talvez até uma cutucada, uma provocação. Aí o cara ri por educação assim, né? Porque o cara... Pra não mandar... Exatamente. O ri provocando de volta, e faz parte, né? Do diálogo. Mas tem que ser civilizado, pô. Se o cara não puder receber alguém, aí a gente chegou num nível... E assim, a maior parte das pessoas não entendem isso, né? Eu passei por vários processos desse governo que às vezes... Fernando José Coelho era aliado do PSB, teve uma hora que ele deixou de ser aliado, hoje já está aliado de novo. E nesses processos, eu vi às vezes pessoas faziam parte, entrando na briga e defendendo-se, gente, daqui a pouco eles conversam e estão juntos de novo. Mas o que tu postou tá lá. Né? Eu perdi a linha de raciocínio agora. E aí eu fico vendo essas situações assim, eu fico achando interessante. Lembrei. Eu tive a oportunidade uma vez de ir na Câmara dos Deputados, né, a participar de uma votação. E você tem as câmeras pegam a parte da fala, né? E você vê o cara lá descendo a lenha na oposição, não sei o que. Só que enquanto ele tá falando aquilo lá,
Tá todo mundo aqui embaixo, na área que a câmera não pega, conversando absolutamente normal, inclusive adversários políticos. Aí o cara desce, aí olha pro cara que ele tava botando pra lascar, eita, botei pra lascar, então, pô, tu é pau, não sei o quê, você abraça e tá tudo Até porque bem. os caras convivem todo dia, né? Todos Imagina. os dias, no mesmo ambiente. Então, assim, as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que eles são inimigos. Não são. Na primeira oportunidade que vale a pena para eles se juntarem... E eles não vão se precisam juntar. ser, também É não... isso, é O que isso. importa é a posição pública do isso, cara, é isso, não é a isso. inimizade que ele tem. Então, eu acho muito bacana, porque, assim, Tarcísio, obviamente que ele está sofrendo com isso, mas o que eu sinto é que ele tem alguma disposição para adotar uma postura de dizer, cara, não é porque eu sou de direita, não é porque eu faço parte do bolsonarismo, que eu vou escorraçar, que eu vou falar mal do movimento LGBT. Não, ele teve várias ações, ele teve ações do movimento LGBT, ele recebe pessoas da esquerda, ele é um E ele conciliador. surgiu no governo Dilma, né? Os primeiros cargos dele mais importantes assim foram no governo Dilma. Então ele transitou já, mas do ponto de vista técnico. É né? isso, é isso, é isso. Agora, voltando aqui para a nossa realidade local e falando do teu momento atual. Hoje você está na Deslube. Como é que foi o ano da Deslube? Como é que tá? O bônus de final de ano vai ser... Vai pagar quantos uísque aí pra rapaziada? Foi bom? Foi um Rapaz, ano bom pra vocês lá? O que eu posso dizer é que vocês ainda vão ouvir falar muito da Deslube. A Deslube é uma grande empresa. Eu não tinha ideia do que era a Deslube quando eu entrei lá, porque apesar de ser uma empresa pernambucana e a sede ser aqui, quando ela foi fundada há 25 anos atrás, eles viram um oceano azul muito mais interessante no norte do país, porque quando ele foi fundado aqui já tinham 10 distribuidores de petróleo, de derivados de petróleo concorrendo, enquanto que o norte é uma coisa muito mais desafiadora, que a logística do norte não é simples. Então eles foram muito mais para o norte e hoje eles são muito maiores no norte do que aqui. No norte, no Amazonas em especial, a Deslube concorre de igual para igual com as grandes, com Vibra, com a Ipiranga, né? Posto Shell, Posto BR, Posto Ipiranga. Porque é uma distribuição muito mais especializada, né? Isso, a logística é muito forte. Então, você vê, depois da Petrobras, quem mais tem terminal de uso privativo, que são os portos privados, né, no país, é a Deslube. Então, 6 no norte. Caramba. É uma grande empresa de infraestrutura, na verdade. E aí, quando eu saí de Suap, eu saí para ser consultor, né, passou meu período de quarentena, eu entrei na Deslube para tocar um projeto específico, e eu fiquei, caramba, isso aqui é um mundo, né? Uma empresa, faturamento, acho que esse ano vai passar de 11 bilhões de reais, e são 6 portos, e aí, à medida que eu estava lá, e eu fui me envolvendo em outras coisas, então, vou falar dos projetos que são públicos, né? Eu estou tocando um terminal de líquidos em Pecém, que é um negócio que há 20 anos que o Estado do Ceará tenta fazer, que é migrar a tancagem de Mucuri para Pecém. E tiveram várias tentativas fracassadas, mas eu tenho realmente fé que a gente vai conseguir agora. Estamos botando um terminal de regasificação de gás natural no Maranhão. Saiu semana passada, eu tive uma semana importante, foram várias coisas que... meses de trabalho que resolveram semana passada. Ele tá explicando isso tudo pra mulher saber por que ele viaja. Né? Tá Justificando aqui, mas ela sabe. oficialmente. Ela sabe. Ela dizia que quem gerenciava o Suap era ela. Inclusive, treinamento de não falar besteira foi muito com a minha mulher, porque ela falava muito beliscão. Cara, mas e tem mais 2 projetos que ainda não estão públicos também, mesmo porte, que são importantes. Então, assim, é uma baita de uma empresa. E Quantos funcionários, assim, para o pessoal ter uma ideia da dimensão? são 500 e poucos. Não são tantos funcionários para faturamento. A verdade é essa. Porque é de grandes projetos também, né? Então não, tem muito, e a imagino que tem muita distribuição coisa de terceirizada. combustível, Né? A distribuição de combustível tem muita... Porque, veja, os funcionários dos postos não são da empresa, né? Os Sim. postos são terceiros. Então, você pode achar pouco, mas é porque, geralmente, derivado de petróleo tem um valor alto. Então, para faturamento, agora as margens são muito baixas no setor de maneira geral. Não para infraestrutura, para distribuição de combustível. Sim. Mas, e aí o que é que acontece? Lá no norte não é Deslube, é Equador, é outra marca. Eles compraram a distribuidora lá. E quando você vê os postos lá tudo muito organizados, ganhou até, esse ano foi o 2º posto mais bonito do país, até no norte no Amazonas. E aí eles investiram muito lá e agora eles estão no processo de investir na marca daqui, que é a Deslube, que hoje em dia você olha antigamente você via os postos de Deslube, era posto mais acanhado, mais simples, mas se você pegar os novos postos de Deslube da cidade, você vai ver o lado de Porto de Galinhas está lindo, tem um aqui. Eu Tem um percebi aqui, né? isso. Na Praça 17 de Nacional, agosto. tem nas 17 de agosto, né? Eu percebi isso. Isso. Aquele que você passa ali a rodoviária, né? A polícia rodoviária. Isso, do lado logo esquerdo. do lado esquerdo. Logo do lado esquerdo. Aquele posto, ele é capa de revista. Tá lindo. O do Internacional também tá muito bonito.
né? E aí você tem vários padrões, tem que você, dependendo da região, você coloca... Acho que a marca da Deslube ficava bem aqui, Wilson. O que é que tu Não. acha? Não, eu Como concordo. patrocinador. Eu Eu super acho que caía concordo. bem aqui, viu? Ia ficar bonito. Mas vamos voltar. Mas é isso. Então, é o que eu tô dizendo. Vocês vão ouvir falar muito da Deslube ainda. Com certeza a quantidade de impostos vai aumentar. Tá tendo um rebranding, né? A marca tá Sim. sendo reestruturada. Agora, tu que é um cara que pensa assim, longo prazo, Não, de e forma eu vou falar estratégica. até como consumidora, né? Vamos dizer assim. Eu consigo hoje observar muito mais a marca do que antes. É verdade. De uns anos pra Isso aí que cá. ele falou é totalmente no Sem contexto aí. Mas tu que é um Realmente cara. Desculpa. não tinha a visibilidade que tem Não, agora. não tinha, é E verdade. eu recentemente tive em Porto, não tem 15 dias, e por isso que eu vi. E chamou a atenção. Nossa, que lindo esse posto. Uma conveniência toda arrumada lá, tal. Conveniência tá show. É, show de bola, viu? E o Dura Mais também é um negócio que chama Sim. uma atenção, né? O cara sempre me convence a pagar um pouquinho Mas é mais. verdade. 10% Os mais petistas economia. são bem treinados. Eles são bem incentivados. Pelo menos aqui de Casa Eles são bem Forte. incentivados. Mas tu que é um cara que pensa bem de longo prazo, de forma estratégica, assim, e projetos também de longo prazo. A gente veio do COP agora, né? Uhum. E até foi uma polêmica, porque disseram a maioria dos participantes era da área de Foi em hidrocarbonetos, tal, foi em Dubai. Como é que uma empresa como a Deslube vê essa questão da transição energética? Vê como uma oportunidade, vê como uma ameaça? E que horizonte é esse que a gente está falando, né? Tem gente que fala de coisas muito imediatas e tem gente que fala como uma coisa muito mais a longo prazo, 30, 40, até 50 anos. Como é que vocês estão se preparando? Isso é uma conversa do dia a dia Sim. lá e como é que essa conversa anda? Com certeza. Não, essa conversa é uma conversa do dia a dia. É uma coisa que assim, eu digo que nem nenhum posicionamento da empresa, é uma questão muito pessoal minha, que assim, eu não tenho a menor dúvida de que quem vai fazer a transição energética são as empresas de petróleo. Tanto é que se você pegar todas elas, já não são mais petróleo alguma coisa, são alguma coisa energia, viraram empresas de energia. Houve uma clara recolocação da marca de todas as empresas. A Deslube, a Grupo Deslube Equador, energia. E por aí vai. Então, hoje a gente ainda está nessa questão do hidrocarboneto. Para o Brasil especificamente, o consumo de derivados de petróleo ainda vai aumentar mais uns 10 a 15 anos para estabilizar, para começar a cair, né? Salvo alguma coisa disruptiva dentro do processo. Algo que, assim, de uma hora para outra você conseguiu produzir o hidrogênio muito mais barato, ou coisas do tipo. Mas que não devem acontecer dessa Tem a forma. questão da armazenagem, né? Também que é um gargalo. As baterias são um grande gargalo hoje de energias que são intermitentes, energias que são mais caras ou que... Né? Então isso é onde podia haver algum tipo de disrupção. Pode aí também. ser. Pode ser. Mas eu vou chegar nas baterias. Antes eu vou falar um pouco de energia de transição. Então, com base nisso, o que a Deslube pensou? Olha, vamos primeiro... Porque não adianta você partir já para os combustíveis limpos de imediato, porque a grande maioria deles não tem competitividade. Mesmo o etanol, ele tem uma certa limitações, mas eu vou falar um pouco mais disso, né? Até de quantidade de produção mesmo. Então, o Dura Mais já é isso. O Dura Mais, ele é um combustível aditivado com um produto que reduz em 50% a emissão de carbono. É, inclusive, reconhecido como um combustível de transição pela ONU. Tá? Então, tanto é que a Deslube ganhou em 2020 o prêmio de distribuidora mais sustentável da América Latina. O frentista não falou isso pra mim, mas também é demorado, né? Pro cara... Ele explicar, olha, a ONU, É porque meu ele amigo. foca muito na questão dos 10% da economia, né? Na verdade, a lógica é o seguinte, você tem o aditivo, que não é aditivo, é um catalisador, ele melhora a queima. Por melhorar a queima, você consome menos. Sim. Mas ele é 10% de economia e até 50% de redução de carbono. Então, esse é um ponto. A gente entrando na área de gás natural, que é um fóssil, mas ele é bem menos poluente do que diesel, esse tipo de coisa. Mas a gente aposta muito no etanol. Um dado que a maioria das pessoas desconhece é que é o seguinte, o etanol de milho no Brasil está crescendo em uma velocidade maluca no Centro-Oeste e ele já responde por mais de 16% da produção nacional. E a tendência é que ele passe o etanol de cana em alguns anos. Isso para Pernambuco é uma má notícia? Porque a gente tem uma tradição de cana... Veja, não neste momento, vamos chamar assim, né? Mas o que é que acontece? O centro-oeste do país, quando você pega a relação do etanol com a gasolina, o local mais barato do país é aquela região do centro-oeste.
60%, 62%, 65%. Então o consumo não é muito forte. Agora, ele é superavitário. E ele está exportando, mas tem muita usina de etanol de milho em projeto. O que é que acontece? E aí eu vou trazer agora uma lógica automotiva. E mais uma vez, essa é uma visão... Não existe visão fechada. Essa é uma visão pessoal minha. Tem pessoas na Diluc que pensam um pouco diferente, mas o que é que eu enxergo? Eu trabalhei na Toyota há alguns anos, né, e conheço algumas pessoas do setor automotivo. O que é que acontece? Quando você pega hoje a maior parte dos carros que estão em desenvolvimento nas montadoras, a gente tem os carros que a gente consome, mas o carro que a gente vai consumir daqui a 5 anos, ele está na prancheta agora. Sim. Dentro das montadoras. Sei lá, 95% são elétricos. Então, praticamente não se desenvolve mais carro a combustão. E vai chegar um momento que não vai se desenvolver mais carro a combustão. E aí, o que é que vai acontecer? Você não vai ter carro a combustão, mas você vai ter um ferramental. Um carro a combustão, ele tem quase 2 vezes mais peça do que um carro elétrico. O carro elétrico é muito mais simples do ponto de vista mecânico. Uhum. Mas você vai ter o ferramental para fazer. O que é que eu imagino que vai acontecer? Os países da Europa, primariamente, mas depois outros países seguindo, não vão mais produzir carro a combustão, mas vão estar lá com todos os equipamentos. Eles vão jogar esses equipamentos, a princípio, para o Brasil e para a Índia, porque são 2 países que têm uma matriz energética de combustão limpa, que é o etanol. Então, eu acredito realmente que o Brasil vai ser o último país a aderir ao carro elétrico, de forma massiva, porque a própria indústria automotiva vai ter interesse que assim o seja. Entendi. Certo? E a indústria automotiva aqui sempre teve muito poder, né? A gente foi um dos últimos Aqui não, países a ter no mundo inteiro. o airbag como Sim. como obrigatório, Sim. né? E uma série de outras. Sim. A gente lembra de Itamar trazendo Fusca de volta, né? Assim, a origem do Partido dos Trabalhadores lá no ABC tem muito a ver também. Sempre foi um setor muito, muito influente no Brasil, em vários países, mas especialmente no Brasil, eu acho. Emprega muita gente. Que emprega muita gente, Exato. exatamente. A Fiat aqui, o impacto que teve quando chegou também, né? E assim, hoje o carro a etanol, a combustão, é menos poluente que o carro elétrico. Talvez não no Brasil, porque a matriz Isso que eu ia base falar, é mais né? limpa, Depende da base, né, mas em outros países sim. Então, a gente tem essa questão. E aí, o que é que acontece? Grandes montadoras, grandes produtores de etanol, eles já estão estudando a questão da célula de combustível etanol. E aí eu vou dar um passo atrás para falar um pouco do carro, a bateria. O carro elétrico com a bateria por si só já é uma grande ineficiência, porque ela é muito pesada. Isso. Então, ela... Hoje é o grande gargalo, É o né? grande gargalo. Da eletrificação do setor é a bateria. São as 2 coisas, né? Vida útil dela curta, com 6, 7 anos ela não funciona mais e você praticamente tem que jogar o carro fora, porque trocar a bateria é o mesmo preço. E ela, por si só, por ser muito pesada, é um próprio peso que o carro tem que carregar. Então, isso é ineficiente, certo? Agora, se você consegue uma tecnologia de transformar o etanol em célula de combustível, o que é uma célula de combustível? Em vez de você queimar o etanol, é uma reação química que gera energia. Então, o que está se estudando é você pegar o etanol normal e você ter a conversão dele em célula de combustível dentro do carro, que ele vai gerar energia a partir de uma reação química que não vai emitir poluente e vai abastecer um motor elétrico. O que é que isso significa dizer? Que o Brasil vai ter carro elétrico, só que sem a necessidade de bateria, porque você vai ter o etanol e não vai mudar absolutamente nada no negócio da distribuidora de combustível, que é o nosso caso. Então, assim, esse é o nosso melhor cenário. Esse é o nosso melhor cenário. E eu acho que é o melhor cenário para o nosso negócio e o melhor cenário para o país. Tá? Então, a coisa pode evoluir para esse lado. Mas, de qualquer maneira, assim, o que o grupo já tem investido são nos combustíveis de transição. E a gente, óbvio, está muito de olho em tudo que está acontecendo de hidrogênio, tudo que está acontecendo nessas 2 coisas. Mas o hidrogênio, por exemplo, para veículo, é uma coisa difícil de acreditar. Porque é muito caro você manter essa estrutura do hidrogênio, porque o hidrogênio ele é muito explosivo. Sim. Você tem que ter lá vaso-pressão. Uma bomba de combustível de hidrogênio é mais de R$1 milhão. E num país continental, onde as É coisas complexo. são longe uma da Muito outra, né? É complexo. mais complicado. Você tocou num ponto aí, e na verdade toda a nossa conversa é muito sobre comércio exterior, sobre desenvolvimento, infraestrutura. E ontem eu vi um documentário que está no YouTube, sobre o IRA, né? Que é o Inflation Reduction Act, que a gestão Biden passou agora. E a chamada do documentário era tipo a lei que vai mudar o mundo, né? Porque com não vou dizer desculpa, mas assim, baseado na questão da transição energética,
foi a primeira vez em muitos anos, assim, desde antes de Ronald Reagan, que os Estados Unidos faz uma lei para trazer a indústria de volta, né? Uhum. Os Estados Unidos e Europa, né? Passaram por muito tempo, né, de exportar suas manufaturas, exportar e deixar a parte intelectual e financeira em casa, né? E exportar a produção. E aí essa lei é para trazer de volta, né? E com base na transição energética, né? Então, dizem que foi muito influenciado pela questão da Rússia com a Europa, né? Que a Europa foi criando ao longo do tempo uma dependência grande no gás russo. Chegou a guerra, muito provavelmente os americanos, mas assim, não assumiram publicamente, mas estouraram o duto, né? O Nord Stream, e a Europa ficou sem combustível, tendo que pagar muito mais caro para trazer dos Estados Unidos ou de outros lugares. E acendeu esse alerta, assim, da dependência, né? No caso dos Estados Unidos, da China e a pandemia também, né? Que eles perceberam que eles não tinham tanto controle sobre as cadeias produtivas, né? E isso teve impacto em inflação. Por isso que, apesar de não ser uma medida monetária, né? Como a gente está acostumado aqui no Brasil, de combate à inflação, mas o nome da lei fala da inflação, mas na verdade é sobre cadeias produtivas. E são, assim, dezenas de bilhões convertendo para real, dá vários trilhões, né? Então, assim, é um plano de investimento robusto, bem desenvolvimentista, né? O que não é muita tradição americana, e extremamente protecionista também, tanto que os europeus, o próprio Macron já foi na imprensa reclamar, disse que era muito protecionista e tal, porque empresas europeias já estão saindo para investir no interior dos Estados Unidos para fazer célula solar, esse tipo de produção, que hoje está muito concentrado na China, né? E tem toda aquela questão de Taiwan também, semicondutores, etc. Tu acha que tem possibilidade, a gente tá entrando numa era da volta do protecionismo com essa questão geopolítica que a gente tá vendo? Ou não? Isso é um bump, né? Por causa de pandemia, guerra, e aí isso vai ser, digamos, um obstáculo no caminho, mas que as coisas vão voltar ao livre mercado, uma coisa mais aberta. Eu acho que a gente vai ter um recrudescimento forte da globalização, né? Mas eu não acredito que seja necessariamente um protecionismo, mas vai ser a economia vai estar muito mais relacionada à geopolítica do que antes, né? Então, assim, é o que chamo de nearshoring. Então, os Estados Unidos, ele vai querer descentralizar da China a questão industrial, óbvio que ele vai querer trazer alguma coisa, mas certas indústrias, ele nem tem mão de obra para isso. Assim, e não são estratégicas, que não tem valor agregado suficiente. Vai estar no México, vai estar no Brasil, vai estar no Chile. Essa é uma questão que me perguntam também. Só que, assim, eu vejo o Brasil muito mal preparado para, digamos assim, aproveitar essa onda do nearshoring. A DEP cuida das exportações também, né? E no meu mestrado eu estudei bastante essa questão dos determinantes da exportação. E o que é que eu vejo? Eu vejo o seguinte. Deixa eu dar um passo atrás. Quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, 2001, 2002, a gente exportava muito. Eu trabalhava nas indústrias. As indústrias eram a líder do mercado de sabão em pó da América Central. Exportava 30, 40 contêineres por semana de sabão em pó, dentre outras coisas. O dólar estava, deixa eu ver se eu lembro, acho que o dólar estava 3,70 mais ou menos naquela época, 2001, 2002, 2003. E aí o dólar começou a cair, chegou a 2,50, inviabilizou todas essas pessoas exportadoras. Então você tinha a ASA, você tinha a Pamesa, que era uma grande exportadora, você tinha muito camarão exportado na época. O camarão era bem barato aqui, lembra? Era porque, assim, quebrou a exportação também por questão de protecionismo e doença, mas a gente tinha camarão que era mais barato que qualquer coisa, né? E aí essas empresas que eram grandes exportadoras acabaram se tornando importadoras. A Pamesa, por exemplo, foi fazer comprar fábrica na China. Eu lembro que a ASA começou a importar extrato de tomate, dentre outras coisas, né? Isso lá atrás. E aí, quando eu virei presidente da DDPE em 2017, o dólar tinha dado uma desvalorizada e ele estava naqueles patamares parecidos com 2001, 2002. 3,70, 4. Eu disse, caramba, né? O que eu vou fazer? Eu vou procurar aqueles mesmos caras e dizer, pô, por que você não volta a exportar? E eu me recordo, eu vou tentar não falar números aqui, que a ASA gastou muito dinheiro na época com registro de marca e registro sanitário. Além disso,
quando você trabalha com produtos de marca, você vai entrar no seu mercado, você tem bonificação, Sim. você tem uma série, você tem um gasto inicial muito grande para se colocar no mercado. E aí você, por uma questão cambial, você sai daquele mercado. E o prejuízo fica. E aí quando eu virei, por que a gente não volta a exportar? O cara disse, cara, porque tá 3,70 hoje, amanhã tá 2, não sei o quê. Eu vou ter que fazer um grande investimento, vou ter que refazer todos os meus canais de distribuição de novo, investir milhões de reais. Mas não sei se aqui ano que vem o dólar tá 2,50 ou tá 5. Esse é um dos motivos que eu sou crítico do câmbio flutuante, que é um dos pés do tripé, que é sagrado no Brasil, mas no resto do mundo nem tanto. Mas realmente é uma insegurança de investimento. A gente fala muito de insegurança jurídica quando fala de negócio, né? Porque o Brasil realmente em algumas áreas tem legislação complicada. Mas a gente também tem uma insegurança cambial que para quem trabalha com comércio exterior deve ser complicado, né, no dia a dia. Demais. Então você utilizar o Brasil como base exportadora, sem você, de produtos industrializados, sem ter uma vantagem comparativa muito forte, é complicado. É por isso que a gente exporta minério de ferro e importa chapa, importa equipamento, é por isso. Então assim, essa volatilidade cambial, ela é, digamos assim, praticamente impossível você pensar o Brasil como base exportadora. Não é à toa que fundaram as zonas de A processamento. não ser que fosse uma coisa com valor agregado muito grande, né? Que a flutuação acontecesse dentro da margem ali, né? Mas ainda assim você tem a concorrência, né? Sim. Então, internacional. Então, esse é um problema muito grande. E que eu citei na prática, né? Uma situação realmente de dia a dia que eu vi que isso complicou. Outra coisa muito complicada é que o Brasil praticamente não tem acordo de livre comércio. Então, por exemplo, se você pega uma indústria, se eu quero usar como base exportadora, né? Você já tem um problema do câmbio, mas você quer exportar para os Estados Unidos ou para a Europa, aí você, o México tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o Chile tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos e o Brasil não tem. Sim. Isso não vai acontecer. Por que tu acha que caiu o acordo Mercosul-União Europeia? Quer dizer, eu estou dizendo que caiu, assim, porque são as últimas notícias, né? Não, veja, é oficial. A Mas França assim, a disse não. sensação é que caiu. Não, a França disse não, porque o protecionismo da parte da agricultura da França é histórico. Ela inventou um negócio, falou as questões ambientais aí, que para mim é um tema muito caro do ponto de vista pessoal, mas a gente sabe que o que está pano de fundo é protecionismo do setor agrícola francês, né? Tanto é que foi Macron que disse não. Ele estava certo confortável com o governo Ao mesmo Bolsonaro. tempo que chora com o protecionismo americano. Ah, né? claro. Ele disse que essa lei que eu citei quebra várias regras da WTO, né? Que é a Organização de Comércio. E ao mesmo tempo tá... É isso. Não adianta. O setor agrícola francês é extremamente subsidiado. Então, essa coisa complica. Então, eu realmente não acredito no Brasil como base exportadora em função dessas duas coisas principais, né? Que é praticamente não ter acordo de livre comércio e uma volatilidade cambial muito grande. Como resolver isso é complicado. Assim, tem essa questão de você não ter o câmbio flutuante, mas se você não tem o câmbio flutuante, você precisa ter primeiro um colchãozinho de dólar para poder segurar a especulação. E você precisa estar muito bem, como é que eu posso dizer, seguro da sua política fiscal. Porque se você tem uma política fiscal irresponsável, né, claramente o pessoal vai entender que aquilo ali não fica de pé. Inflação tem um impacto forte na Aí termina tendo 2 câmbios, igual a Argentina, né? Na Argentina não tinha 2, não. A Argentina tinha 18 câmbios, né? Assim, eu tive a oportunidade de... Tinha o oficial e outros. Não, assim, era uma coisa de maluco. Eu tive lá em julho com meus filhos de férias e, assim, tudo dinheiro, ninguém usa cartão de crédito, não existe Pix lá, não existe nada disso, ou seja, é tudo no cash. E a nota que vale mais lá é R$10, pô. Então, assim, eu fui lá passar 10 dias e eu saí com uma bolsa de dinheiro. Um negócio, assim... surreal. Eu não sei como é que o povo... Eu sabia que tava assim. Quando eu fui na Argentina, a última vez já faz alguns anos, foi não tava maluco. tão dramático assim, não. Tipo, você conhece minha esposa. Minha esposa é uma pessoa muito... Ela não gosta de aparecer, ela é muito na dela. E na hora de pagar uma conta, você tirava um bolo de dinheiro, desse tamanho, você vai contar. Tchac, tchac. Ela disse, pai, com isso tá todo mundo vendo. Ela não tem outra forma de fazer, não. É porque você tá prestando atenção em mim, mas não tem jeito, não. É feito o clipe, né? Soltando dinheiro. Não, você já deixava... veja bem, já tinha um bolinho de 10 em 10, que era mais fácil. Caramba, porque, tipo, que situação em 2023. R$100, né? Minha mulher e 2 filhos para pagar uma conta dava, mas então é mais fácil ter um bolinho de 10. E acaba de desvalorizar mais ainda agora, né? Fizeram mega desvalorização aí. Mas veja, essa desvalorização, ela... oficializando a desvalorização que já existia, né? Tipo, todo mundo troca dólar lá, impressionante.
Todo mundo troca dólar. Assim, o câmbio lá é uma coisa do dia a dia. Fazer câmbio é uma coisa do dia a dia. E eles têm uma fixação por guardar dólar, né? Um dos problemas que dizem assim, estrutural é isso, que a poupança do país, pessoal, quando diz do país não é do governo, é das pessoas do país, é toda dolarizada. Então isso é um problema Dolarizado grande. em cash. Porque se fosse dolarizado no banco, você tem o efeito multiplicador. O banco ele tem um Sim, efeito sim. multiplicador de renda, porque de empréstimo e tudo mais. Mas como é que o banco vai emprestar dinheiro em cash? Não adianta. O sistema financeiro é falido. É muito delicada a situação da Argentina, cara. Dava um muito outro podcast delicado. só para falar da É, Argentina. Com certeza. Aí é. Mas assim, independente disso, né? E aí, mais uma vez, né? O moderador novo polêmico, as pessoas que são de direita gostam também de dizer que a Argentina é um fim do mundo, né? Eu não vi isso, tá? Eu vi uma cidade organizada, eu vi uma coisa estruturada, o sistema de transporte funcionava Se muito você olhar bem. vários A indicadores cidade sociais e limpa é econômicos isso. ainda são superiores ao Brasil. Eles É têm isso. esse problema crônico da inflação, como a gente já teve, É isso. mas Então, assim, eu não em outros tive a aspectos visão de um país miserável. Não foi a visão que eu vi. não é. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Brasil, infelizmente, tem uma distância de conhecimento mesmo em relação aos nossos vizinhos muito grande, né? É um país isolado. Eu sempre falo que um dos problemas do Brasil é isso, que a gente... Esse tipo de comparação que você estava falando que Eduardo faz entre os estados. Nossas comparações são sempre internas ou caricatas. Vamos virar Venezuela, vamos virar Argentina, isso. vamos ficar rico e virar Suíça, de lugares que a maioria das pessoas nunca foi, não conhecem só por notícias e sempre de forma muito sensacionalista, né? Então, assim, às vezes você fala uma coisa que no resto do mundo é normal e aqui é polêmico. Ou o contrário, uma coisa que a gente normaliza aqui, o resto do mundo acha um absurdo. Porque a gente vive isolado, né? A gente é uma ilha com a Amazônia e o Cerrado, ao invés do mar. Do lado o mar, do outro a Amazônia e o Cerrado. E a gente fica aqui isolado no litoral, sem contato praticamente com o mundo exterior, né? Tirando o sul do país. Tem uma camada adicional disso, o fato de nós sermos pernambucanos e serem muitos barristas. Eu Sim. brinco dizendo o seguinte, aqui em Pernambuco a gente diz tanto que é bom que a gente acaba acreditando. E aí, assim, eu já tive situações de dizer, caramba, mas ó, o negócio tá no Ceará. Você só quer saber do Ceará. Você quer saber... Não, gente, eu tô trazendo uma melhor prática, né? A gente é bom em muitas coisas, mas tem coisa que faz melhor do que a gente. Então, acho que é bom a gente ter um pouco de humildade e dizer, pô, isso aqui a Bahia tá fazendo melhor que a gente. Vamos aprender com eles. Isso aqui o Ceará tá fazendo melhor. E especificamente Bahia e Ceará, o pessoal aqui não aceita Não, muito bem, não. de jeito Você tem isso em São Paulo, tem isso em Minas, jeito o pessoal ainda aceita. Mas se você É. quer da Bahia e do Ceará, o pessoal, não, aí não. De jeito. Na galera. E assim, cara, desculpa, vai em Fortaleza. Fortaleza tá um espetáculo. Você vai na aula de Fortaleza, nossa senhora, é um negócio. Então, não, aí reclama, né? Porque você tá. E, gente, Recife é uma boa cidade, eu sou recifense, eu amo Recife. Eu acho que. Mas, pô, a gente precisa ir lá pra olhar o que os caras fizeram. Sim, Vamos ver se a gente não consegue fazer algo parecido também, porque a aula de Maceió ou de Fortaleza tá espetáculo. Quem não foi, realmente eu indico. é verdade. Tem outro ponto que eu também queria, digamos, pescar de ti, assim, sobre essa questão de viajar pelo país. Qual foi a situação mais, assim, digamos, caricata desses choques culturais que tu lembras, assim? De você como um jovem pernambucano, já nas posições de pressão, viajando aí o país, negociando. Eu tenho umas histórias boas fora do país, dentro do país, não tá. Pensar aqui. Porque eu te digo assim, enquanto você vai pensando aí, eu sempre tive uma impressão, eu lidei muito com o Rio e São Paulo, né? Que são os dois grandes centros aqui. De que a gente, por estar distante dos grandes centros de poder e centros econômicos, a gente faz uma estrada mais cascuda, para usar um termo bem pernambucano também. Então, a gente chega mais cedo, mais preparado, às vezes, do que as pessoas que têm, no caso de São Paulo, um mundo corporativo muito mais evoluído, com muito mais oportunidades, e no caso do Rio, um centro de poder histórico, onde está a sede da Petrobras, a sede de uma série desde a época que foi capital, tem um centro de poder muito grande, a mídia ainda é muito concentrada lá.
E as pessoas ficam um pouco desconfiadas, assim, da segurança que a gente chega para interagir, né? Porque a gente vem para se destacar aqui é muito mais difícil, né? E aí quando você chega numa posição que você está lidando já com o pessoal do Sudeste, às vezes eles ficam um pouco com o pé atrás, tipo, quem é esse cara chegando aqui com essa banca toda? Pode ter um pouco de preconceito aí, mas eu nem vejo muito por esse lado. Eu vejo mais pelo lado, assim, de que eles não esperam, às vezes, que suja pela sua posição hierárquica, pela sua posição... No seu caso, você já chegava lá com uma posição de liderança. Mas a gente chega muito preparado pelo caminho que a gente faz para entrar na faculdade. Por exemplo, você fez mestrado, né, aqui. Provavelmente era o único mestrado de economia do estado. Sim. E provavelmente um dos melhores do Nordeste. Sim. Com pouquíssimas vagas. E muita gente. Então, provavelmente, se você tivesse no sul-sudeste, especialmente São Paulo, né, você tem Unicamp, você tem USP, você tem Unifesp, você tem os outros estados ali em volta. Você tem uma possibilidade muito maior de fazer um mestrado em economia. Tem muito mais de gente saindo com mestrado em economia lá do que aqui. Então, assim, eu fico com essa impressão, assim, do mundo corporativo, principalmente, né? Não tanto de governo, porque todo lugar tem governo, né? E talvez aí seja até o inverso, né? Lá, é muito mais fácil, de repente, você virar um secretário de educação do Piauí do que um secretário de educação de São Paulo, simplesmente porque São Paulo tem uma população muito maior, nada contra o Piauí, que tem a fama de ser um pessoal muito estudioso, inclusive, né? Que sempre toma vaga em todos. O pessoal dizia, né, na minha época de concurseiro, quando o cara não estava estudando muito, o pessoal, cuidado que o piauiense não está tirando cochilo essa hora, não. Era o terrorismo, né? Cuidado, porque os caras não param de estudar nunca. Qual foi a tua impressão, assim, como um cara nordestino, um cara pernambucano, lidando com o resto do país? Eu não falo tanto nordestino, porque eu tenho um sentimento de que, pelo menos as pessoas que eu tratava, elas não tinham a imagem de Nordeste como se fosse uma coisa só, não. Eu acho que talvez pessoas menos instruídas ou que não menos vividas têm essa visão de que Nordeste é uma coisa só. Eu sempre achei que, por exemplo, São Paulo via Pernambuco, é meio que assim, tipo, Pernambuco tá para São Paulo como a Bahia tá pro Rio. Sim, esse paralelo muita gente faz, né? Então, assim, o que eu nunca me senti discriminado. Assim, talvez no começo da carreira, sempre tem, e não é nem que se discriminado, você sempre tem, às vezes, quando você está começando a carreira, você está lidando, às vezes, com paulista, pode ser carioca, pode ser qualquer outro, que seja uma pessoa que seja meio insegura e que precisa, né, arrotar e subir em cima, isso, infelizmente, é muito comum. Mas eu não acho que era necessariamente a questão do Estado. O que eu percebo em São Paulo era muito isso. Eles respeitam muito Pernambuco. E Pernambuco tem fama de briguento. Briguento no sentido de, tipo, de demandador, de não aceitar qualquer coisa, de bater na mesa e dizer que é bom mesmo, de dizer que Pernambuco é foda, né? Então, essa imagem a gente tem muito forte lá. E eu acho que existe um respeito muito grande. Não vejo muitas questões, não. Agora, talvez se você partir para digamos assim, um conhecimento geral, o pessoal o Paraíba, ou não sei o quê. Acho que aqui a gente tem uma visão diferente. Assim, eu morei muito tempo no Rio e nunca sofri nenhuma discriminação. Para não dizer que nunca sofri, tinha um cara que não era do Rio, inclusive era do Sul, que gostava de fazer umas piadinhas assim, mas rapidamente você dá um fora, coloca no lugar. E uma vez atravessando a rua, em Copacabana, a corrente da minha bicicleta soltou, e aí eu fiquei pedalando em falso, e o sinal abriu, e eu tentando resolver aquilo na frente, e o cara soltou um, sai da frente, Paraíba. Como é que o cara adivinhou? Só porque eu tô enrolado aqui no meio da rua pra sair, que eu sou do Nordeste, tá tão escrito na minha testa, assim. E Paraíba não me ofende, que eu sou filho de 2 paraibanos, inclusive, e Pernambuco tem uma relação de carinho com a Paraíba, né?
Eu sempre digo que João Pessoa é um dos melhores bairros de Recife, só é meio distante do centro. A minha mulher é de Alagoas, eu brinco, né? Porque lá é Olha, Paraíba. Um beijo, Tem um paraibano de coração. E Alagoas tem um feriado, né? De quando eles se desvencilharam de Pernambuco. Eu disse, por que vocês comemoram? Brincadeira também. Devia ficar todo mundo de luto, né? Nesse exato. dia, chorando em casa. Mas assim, existe uma diferença, e eu acho que talvez a gente aqui não perceba tanto, é que assim, eu realmente acredito que a gente tá menos distante de São Paulo do que Paraíba e Alagoas está da gente. E, assim, eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas desses dois estados e você praticamente não tem iniciativa privada nesses lugares, assim. Sim. Alagoas é complicadíssimo. Quando a gente tava, né, contei a história minha, 9 anos namorando à distância, e quando a gente pensava, pô, onde é que a gente vai ficar? Eu disse, não tem a menor condição de morar em Maceió. Não tem condição de morar em Maceió, porque não tem iniciativa privada lá. Ou você é funcionário público, ou você é empresário. É muito difícil. Então, isso é complicado. Eu acho que assim, seria... E são empresas familiares, São empresas de familiares. negócio de serviços, muita Isso. questão rural também, né? Exato. Então, é uma pena isso, porque você efetivamente vê as melhores cabeças migrando. Eu quase que migrava para São Paulo, mas assim, não precisei migrar para São Paulo, porque aqui você tem, não só como a de grupo, você tem várias empresas, você tem Moura, você tem as indústrias, você tem Raimundo da Fonte, você tem Polo médico, polo Polo médico, digital. exato. Você tem muita coisa aqui. Então, assim, a gente às vezes, né, fala tudo, mas não é trivial o que o Estado de Pernambuco fez do ponto de vista de diversificação da economia, não. Eu vejo isso, mas por que isso não se traduz numa melhor renda per capita, num nível de desemprego muito menor? Assim, eu vejo essa questão do desenvolvimento econômico empresarial de Pernambuco com rumo, caminhando bem, diversificado. Porque quando a gente vai para os indicadores assim de emprego, de renda, de indicadores sociais até, porque isso não se traduz? E ao mesmo tempo você tem indicadores na área de educação muito bons, evoluíram muito nos últimos anos. O que é que falta para isso virar, para Pernambuco virar um estado rico? Ou pelo menos com uma renda parecida com São Paulo, o interior de São Paulo? O que é que está faltando assim para esse... Essa é uma boa pergunta. Eu diria assim, nós ainda precisamos descentralizar o desenvolvimento econômico. E essa é uma coisa que a Eduardo trabalhou muito nesse processo, mas a coisa ainda está muito concentrada na região metropolitana. É importante a gente descobrir vocações para o sertão. E a DEP, sertão não, para as outras regiões, a DDP trabalha muito com isso. Só que realmente não é simples, né? Por exemplo, Mata Sul de Pernambuco. A Mata Sul de Pernambuco é uma das regiões mais pobres do estado. Em alguns municípios ele consegue ser mais pobre que o sertão. Só que do ponto de vista hídrico, ela é muito forte. E aí eu me recordo quando eu estava lá, eu disse, caramba, eu estudei e aí eu disse, olha, essa é uma das melhores regiões para você produzir eucalipto no mundo. Tá? A zona da Mata Sul de Pernambuco e a Mata Norte de Alagoas. E você ter o eucalipto consociado com boi, você tem uma série de sinergias. Só que aí quando você pensa, tá, mas o eucalipto é um negócio que leva 7 anos para você começar a ter receita. Então, aquelas pessoas que estão lá são vários pequenos terrenos e tem muitos com problema de documentação. Você precisa, digamos assim, financiar aquilo para o cara. O cara não tem recurso para investir. Esperar 7 anos para ter isso. E aí, só que para financiar, você precisa de uma garantia. A garantia geralmente é a terra, mas o cara tem muito problema de documentação que ele não consegue comprovar a propriedade daquilo lá. Então, assim, foi pouco tempo, eu não tive tempo de realmente trabalhar, mas eu identifiquei muitos problemas. A gente tem um problema muito sério aqui no Nordeste, de maneira geral, que é a cultura associativista. Né? Por exemplo, você pega o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, acho que a segunda maior vinícola é uma grande associação. E aí você pensa, isso daí é um grande distribuidor de renda. Porque se você tem um cara que é dono do negócio todo e todo mundo é funcionário, você vai ter um cara rico e um bocado de gente de pobre a classe média. Mas se é uma grande associação, você tem muito mais... Você não vai ter nenhum muito rico, mas você vai ter muito mais gente numa situação muito melhor. E eu me recordo que na época da DDPE, eu tive vários problemas com essa questão da associação. Vários. Do tipo, você vai e investe... Eu não vou falar exatamente o que é não, porque vai ficar muito claro de qual a região que eu estou falando. Mas assim, você vai desenvolver uma certa vocação de uma região, certo?
E aí você chega para a associação e diz, olha, associação, tá aqui, tá investido, vamos melhorar a qualidade disso, a produção, papapá. Agora, tem um cara, uma grande indústria, que está disponível para comprar essa produção de vocês. Só que esse cara não pode ter muita variação de preço. Então, a gente vai pegar um preço médio do processo aí, e ele vai pagar esse preço médio. Vai ter a hora que o mercado vai estar pagando mais, ele vai estar pagando menos. Vai ter hora que o mercado está pagando menos, ele vai estar pagando mais. Na média, vai dar tudo na mesma. Só que para ele é importante essa estabilidade de preço. Tá beleza? Tá beleza. O que é que acontecia? Quando o preço de mercado estava mais baixo do que estava pagando, estava todo mundo entregando. Na hora que o preço do mercado foi colocado, ninguém entregou mais. E aí você matou um projeto que era um projeto que eu acreditava muito, porque não, a cultura associativista não existia. O cara deixava a associação para lá e ia vender o dele. Só interessava vender para a associação quando estava colocado para ele. Então, de uma maneira geral, a nossa cultura, o nosso senso do todo, do que é comum, do que é coletivo aqui, ele é ruim. E aí, eu não estou aqui, eu sou nordestino, não estou aqui trazendo nenhuma coisa, mas por outro lado, quando você pega o Sul, a cultura alemã, a cultura italiana, eles têm essa cultura de associativismo muito forte. Isso daí, no meu entendimento, essa cultura associativista é um dos principais formas de você combater a pobreza. Sim, com certeza. É uma das principais, porque vai ter uma hora que você vai estar ruim, mas você está ali embaixo de um todo, né, que alguém vai pegar a tua mão, vai te ajudar, vai desenvolver, vai ter troca de informação. Então, eu particularmente acredito que boa parte da problemática que a gente tem no Nordeste como um todo, desenvolvimento de pobreza, é a falta da cultura associativista. E talvez de pequenas empresas também, né? Sim. Assim, a gente vê, como eu falei, o setor corporativo evoluindo, mas às vezes não tem a cadeia produtiva dos pequenos fornecendo ali e distribuindo essa riqueza, né? Às vezes vem tudo de fora e a gente não consegue. Traz um paralelo com a Argentina agora que é interessante, né? Eles não permitem grandes supermercados dentro da cidade. Isso aí termina o que você vai falar, É porque complexo. isso é complexo. Só que isso faz com que os pequenos comércios floresçam. Tem países na Europa que não aceitam a Amazon. Porque agora a gente está vivendo a nova geração disso, né? Primeiro foi a invasão de Walmart, Carrefour, os grandes varejistas acabando com os mercadinhos. Mas pelo menos eles ainda estavam gerando emprego ali, gerando um comércio local, botando pessoas na rua. Agora vem a invasão dos Big Techs, que são mais concentrados ainda, com uma vantagem competitiva absurda em termos de logística, em termos de custo, em termos de estrutura, até para fazer dumping mesmo. Sim. A Amazon é uma empresa agressiva nesse sentido, assim. E agressiva com os fornecedores também, então não é nem que para trás não sofre também, né? Sofre a cadeia toda, assim, quando os caras chegam no sentido deles dominarem. E inclusive teve a polêmica recente, né, em relação às compras até $50, né? O pessoal fala, não, as blusinhas e tal, mas pra gente em Pernambuco aqui que tem um polo têxtil importante, a blusinha não é uma coisa tão boba assim, né? Vamos trazer tudo da China sem imposto. Como é que fica? Como é que Santa Cruz vai competir? Como é que Toritama vai competir? Né? Ou a gente abre mão desses empregos todos lá? Que é uma coisa incrível. Exatamente. É uma coisa incrível. Você vai em Toritama, toda casa tem contratos. É um negócio surreal. Uma vez eu conheci uma moça de Santa Cruz, Capibaribe, num forró. Aí ela perguntei o nome, ela disse o nome, perguntei onde ela disse que era de Santa Cruz. Eu perguntei, e o que é que você faz lá? Ela fez, costureira, né? Tipo, todo mundo é costureira. Ela achou minha pergunta bastante idiota. Eu disse, tá bom, desculpa. Eu só tava tentando conversar. Não lembro. Provavelmente, que era meu costume. Momento de sinceridade aqui do podcast. Mas, enfim. Eu acho que a gente já tá com o horário adiantado. Eu queria deixar um presente aqui da nossa casa, do Oxentecast, pra você. Como pernambucano, eu sei que você vai gostar. Obrigado. Cervejinha local, pelo jeito. Pernambucano. Veja aí. Oxentecast, bom demais. Tem um bolinho. Muito obrigado. Bolinho de rolo.
Mas, Cerquinho, obrigado aí pela Sempre às disponibilidade. ordens. Durou até mais tempo, a conversa foi fluindo aqui. Eu nem segui muito o roteiro, nem nada. A gente foi conversando. Eu já disse que eu tô muita história. Em vários pontos diferentes. Hora mais sério, hora um pouco menos. Mas sinta-se convidado para voltar sempre que quiser, trazer novidades aí da Deslube ou de outros projetos que você tenha. Eu sei que você é investidor também, para quem não sabe. Investidor em startups também, né? Isso. Então é um cara que tem muito a ensinar aí, é bom o pessoal conhecer. Se quiser deixar suas redes sociais aí, LinkedIn. Eu posto muito pouco, eu não sou muito de rede, a verdade é essa. Mas se o pessoal quiser entrar em contato, a gente vai deixar aí Tá ótimo. teu Instagram para quem quiser tirar dúvida, te conhecer. Aí, pronto, já tá na tela aí. Já tá na tela, né? O Vai Instagram ter foto de dos meus Leonardo. filhos só. Mas, pessoal, aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa a mais que gostaria de tirar dúvida, pode mandar aí pra gente, né, Isso. Marcelo? E Pra novamente gente pedindo pro pessoal se para inscrever. curtir, se inscrever no canal, deixar seu comentário, indicar aí novos convidados, assuntos pra gente tocar aqui. A gente tem outros apresentadores, eu falo sobre economia e política, então se vocês quiserem tocar nesse ponto, mas também se quiserem indicar artista, cantor, Tudo. tudo. O gente papo traz arretado é aqui trazer as vozes pra pernambucanas, fazer, gente interessante aqui É isso aí. da nossa região, pra gente conversar, bater papo e crescendo todo mundo junto aqui. Como a gente diz, né? Sem mimimi, sem arrudeio, sem Sim. pantim. Hoje você tava brincando, né? Diga que você é pernambucano sem dizer que é pernambucano, né? Exatamente. É por aí. Agradeço a presença aí, Leonardo, valeu ter vindo aqui pra Obrigado. gente, conversar, trocar dessa ideia, né? E Exatamente. acho que a gente tem que fazer um pouquinho isso, né? Sair um pouquinho da caixa e ouvir, escutar. E nessa conversa aí a gente vai aprendendo. Todo dia, eu costumo falar muito isso. Às vezes a gente sabe muito, mas todo dia a gente sai e aprende um pouquinho, né? Isso é válido. Né? Às vezes a gente aprende até com uma pessoa mais simples, que não tem essa graduação toda, mas que dá uma lição de vida pra gente. Então, assim, lições de vida à parte, a gente aprendeu um pouquinho hoje aqui, um bocadinho, não foi? Hoje eu aprendi Com bastante. Leonardo. Já tô umas coisas para estudar aqui. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Obrigado. Sempre às Marcelo. ordens. Obrigada, Leonardo. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Obrigado.